dono da rede Ultrafarma. Outras 2 audiências vão ser realizadas ainda hoje, dos auditores Marcelo de Almeida Gouveia e ainda Arthur Gomes da Silva Neto, que é o líder, o cabeça desse grupo responsável, então, por esse esquema de corrupção fiscal na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Portanto, as prisões temporárias vão ser mantidas por até 30 dias e ainda podem ser prorrogadas de acordo com o pedido do Ministério Público de São Paulo, enquanto essas investigações ocorrem. Como é que funcionava esse esquema de corrupção? As empresas pagavam propina ao Arthur Gomes da Silva Neto, justamente para ele facilitar e aprovar pedidos de créditos tributários, o ressarcimento de ICMS, que é um imposto estadual para essas empresas, Ultrafarma e também Fast Shop. Outras 4 empresas estão sendo investigadas de terem participado desse esquema que começou em 2021. A gente não vai falar o nome aqui de cada empresa, até porque não houve mandados de busca e apreensão nem de prisão de alguma pessoa que é ligada a essas empresas, mas são aí das áreas de postos de combustíveis, de papelaria e também de mercado. O Ministério Público de São Paulo tem fortes indícios de que essas empresas participavam desse esquema de corrupção fiscal. Falta ainda confirmar de fato esse envolvimento por parte dessas 4 empresas. Só o Arthur Gomes da Silva Neto recebeu em pouco tempo mais de R$1 bilhão em propina, essa quantia que foi para a conta de uma empresa de fachada com o nome da mãe dele. A mãe que teve um patrimônio aí de 400 mil e que em 2 anos passou de 2 bilhões, uma ascensão meteórica. Isso chamou a atenção do Ministério Público, que descobriu então toda essa fraude, mas o Ministério conseguiu descobrir isso a partir de uma denúncia do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Aí aparece uma outra pessoa, o Celso Éder Gonzaga de Araújo, que foi investigado pelo Ministério do Mato Grosso do Sul por outro crime. Só que aí os promotores descobriam que ele lavava dinheiro para pessoas aqui em São Paulo e os promotores de lá passaram essas informações ao Ministério Público daqui. E aí os promotores de justiça de São Paulo descobriram toda essa farsa, toda essa fraude em apenas 6 meses de investigação, pessoal. Valeu, Guilherme. Um caso que cada casca dessa cebola que vai tirando vai criando um ingrediente novo. Que loucura isso, hein, Zaidan? Pois é, Ronald. E o Ministério Público trabalha com essa expectativa, né, de acordo de colaboração premiada, exatamente para saber quem mais está envolvido, inclusive na estrutura do Estado, né, Ronald? É isso, da estrutura do Estado, principalmente, importante saber, todo mundo quer saber. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês, até amanhã. Abraço, até amanhã. Até amanhã, Ronald Bia. Abraço. Valeu. Obrigado pela companhia, vem aí o Resenha, não saia da nossa sintonia aqui, grande abraço a todos, tchau. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chama no WhatsApp Web, fera. Leandro Paulista.
E é com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate de hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Agora são 17 horas, 2 minutos em Campinas. Vamos juntos até às 7h30 da noite com muitos assuntos relacionados aos times de Campinas. As últimas informações de Guarani e Ponte Preta e Guarani, que jogam no próximo sábado, rodada importante, a 17ª rodada, reta final desta Série C pegando fogo. A Ponte Preta vem de uma sequência ruim, mas tem aí a estreia do Marcelo Fernandes. E o Guarani, que venceu na última rodada, está ali coladinho no G8, mas precisa entrar, né? Não adianta só ficar colado, não entrar, tem que entrar no G8. Afinal de contas, os 8 melhores avançam à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C e permanecem com o sonho de conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Aliás, hoje é um dia mais do que especial para a coletividade verde e branca. O Guarani Futebol Clube está comemorando 47 anos do título máximo, o título mais importante da sua rica história, o título de campeão brasileiro do Brasileiro da Série A em 1978, naquela final épica contra o Palmeiras, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 13 de agosto de 78, para mais de 28 mil torcedores, mais de 27 mil pagantes, 1.200 menores. A vitória do Guarani pelo placar de 1-0, gol de Careca, o Carecone, aos 36 minutos. Hoje, portanto, um dia importante na história do Guarani Futebol Clube, e este será um dos assuntos do programa do Esporte em Debate, que está apenas começando. Aliás, o Fala Galera de hoje é o seguinte: qual a sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos da Ponte na primeira fase? Na verdade, é a mesma pergunta de ontem, né? É isso. Qual a sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos da Ponte na primeira fase? Adversários são Itabaiana, Moisés Lucarelli, CSA fora de casa e Londrina também no estádio Moisés Lucarelli. Você participa e interage conosco através do 971021493. Mande a sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto, mensagens curtas, né, principalmente de áudio, para a gente ter o maior número possível de participações. Senão, no final do programa, todo mundo fica bravo com o Boles. Eu mandei áudio, mas o meu áudio não foi pro ar. 971021493. Uma dica, hein? Mande sempre no início do programa. Aí a gente não começou a debater especificamente alguns temas e a gente consegue colocar mais participações. 971021493. E uma coincidência, né? O Marcelo Fernandes, que até pouco tempo estava no Guarani, subiu a avenida, agora é o treinador da Ponte. Ele teve exatamente esta sequência quando dirigiu o Guarani. Não necessariamente foi este o primeiro jogo contra a Itabaiana, mas teve essa sequência nas rodadas 8, 9 e 10. Pegou Itabaiana, venceu, pegou também na ocasião o CSA, venceu e empatou diante do Londrina. E será esta mesma sequência agora o Marcelo Fernandes comandando a Ponte Preta. E qual a sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos do Guarani na primeira fase? Os adversários são o ABC fora de casa no sábado, o Confiança no Brinco e fechando contra o Tombense. O Tombense lá em Tombos, o Tombense é o lanterna na competição, pode já estar rebaixado na última rodada. Esta sequência do Guarani, ABC, Confiança e Tombense. Então participe e interaja conosco através do 971021493 e também através do nosso canal no YouTube. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você é o nosso convidado para participar, para interagir conosco através do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 e também através dos aplicativos. Você ainda não baixou? Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes. É só digitar Rádio Bandeirantes Campinas e, consequentemente, você tem o Esporte em Debate, o futebol, na palma da sua mão. Tá bom? Além, é claro, dos demais aplicativos para você acompanhar toda a programação aqui da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, já já com mais participações. Estou aguardando a sua participação e também a participação dos nossos comentaristas. Vamos com as pautas de hoje, as pautas da Ponte Preta. Não relacionado desde a 9ª rodada
Gustavo 25 sai dos planos da Ponte para a sequência da Série C. Centroavante perdeu espaço na equipe em decorrência de problemas físicos e também técnico. Em nova reunião realizada, diretoria da Macaca expôs aos atletas a situação financeira do clube e estabeleceu um novo prazo para a quitação dos salários ou dos salários atrasados. O novo prazo é dia 21 de agosto, ou seja, na próxima semana. Após as saídas de Jean Dias e Maguinho, Ponte não deve sofrer novas baixas para a sequência da temporada. Jean Dias acertou com o Atlético Goianiense, enquanto Maguinho está a caminho do América Mineiro por indicação do técnico Alberto Valentim. Ainda sobre a Ponte, Marcelo Fernandes é o 31º treinador a comandar Ponte Guarani na história. Treinador de 54 anos, entra para um hall que tem nomes como Abel Braga, Nelsinho Batista, Zé Duarte e Oswaldo Alvarez Vadão. E para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, a Ponte enfrenta o Capivariano em 2 jogos. O primeiro jogo será na primeira sexta-feira de setembro. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista é o seguinte: Ponte tem 99% de chances de classificação à segunda fase. Confira mais detalhes acessando www.carlosbatista.com.br. Vale lembrar que a gente já vem dizendo há algum tempo, né? O ano passado o Remo se classificou para a segunda fase da Série C, tendo somado 26 pontos. O Náutico ficou de fora porque somou 25, somou 26. A Ponte nesse momento, produção, tem quantos pontos? Quantos pontos tem a Ponte Preta nesse momento na Série C? A voz do além vai dizer. Ponte Preta tem neste momento 27 pontos. Obrigado, Boris. muito obrigado, produção. 27. Então, 27 tem aí 99% de chances de classificação. Vamos com as pautas do Guarani. Título do Campeonato Brasileiro de 78 completa 47 anos nesta quarta-feira. Com os retornos de Rafael e Caio Melo, Matheus Costa pode ter time ideal no duelo contra o ABC. Tendência é que o treinador tenha força máxima na partida deste sábado. Com públicos baixos, Guarani soma prejuízo de R$103 mil como mandante na Copa Paulista. Bugre recebeu uma média de 893 torcedores por partida no Brinco na competição estadual. Pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, o Guarani enfrenta o Desportivo Brasil em jogo de ida e volta. Aliás, Desportivo Brasil esteve no grupo do Guarani na primeira fase. E o destaque do Bugre no portal Carlos Batista é Cicinho. Lateral assume liderança como garçom do Brinco de Ouro. Veja números acessando www.carlosbatista.com.br. Pautas do dia, notícias do dia. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. O atacante Yuri Alberto precisou passar por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira em São Paulo. Segundo nota do Corinthians, o jogador sentiu dores abdominais na noite de terça e foi encaminhado a um hospital onde teve diagnosticada uma hérnia inguinal. Trata-se do mesmo problema do zagueiro Gustavo Henrique, que voltou a treinar sem restrições após cerca de 2 meses, e do lateral esquerdo Hugo, ainda afastado. Tema número 2. Lembrando que são notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques no Esporte em Debate. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva aceitou o pedido do Palmeiras e instaurou hoje inquérito policial para investigar o ataque ao CT Alviverde, que aconteceu na madrugada do último domingo. A delegacia investiga um grupo de 6 indivíduos que atirou bombas e fogos de artifício nos portões da academia de futebol. O clube quer que seja investigada uma possível participação da torcida Mancha Verde no atentado. Grêmio encerra negociações por Roger Guedes após nova negativa do time árabe. O atacante era o principal alvo gremista na janela de transferências. O clube gaúcho ofereceu 20 milhões de euros, 126 milhões de reais, valor próximo ao pedido, mas a proposta foi recusada e as conversas foram encerradas após semanas.
Grêmio explora novas opções no mercado, incluindo contato com Giovanni Lo Celso, o argentino, mas enfrenta obstáculos devido a altas exigências salariais do atleta. E para fechar o programa, claro, tem o Na Lata, o apresentador, que hoje é Leandro Bolles. Para você que ainda não me segue, segue lá no Instagram, @Leandro Bolles com 2 L's e S. Vai perguntar e os comentaristas não vão poder titubear. Terão que responder o Na Lata. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, modulando os botões de médios, graves e agudos, com Lucas Pessoa sendo responsável pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Para você que está ligado, conectado, a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Comando de esportes é de Carlos Batista. A direção geral é do jornalista aqui sempre conosco, nosso comandante Rodolfo Neves. Exatamente, ele quem comanda o Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui na cidade de Campinas. Vamos ao destaque de Pedro Pessinato. Ele já participou, foi a voz do além, mas agora devidamente anunciado. Fala, Pepe, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Bolles, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Pelo lado do Guarani, o destaque é o aniversário, a comemoração do título de 1978. Nesta quarta-feira, dia 13 de agosto, comemora-se 47 anos do título do Campeonato Brasileiro do Guarani. E pelo lado da Ponte Preta, o site Chance de Gol afirmou que a Ponte Preta tem 99% de chances de se classificar à próxima fase da Série C. Eu só me recordo uma vez que um time teve 99% no caso, naquela ocasião de risco, foi o Fluminense em 2009. Na ocasião, o Fluminense estava lutando para permanecer, era comandado pelo técnico Cuca. Para permanecer na elite do futebol do Brasil, Cuca, Fred, né? Fred, lembra do Fred, atacante? Fred, vou te pegar, o Fred é matador. E o Fluminense escapou. Naquela ocasião, o Fluminense acabou escapando, mesmo a matemática apontando que o Fluminense tinha 99% de risco de rebaixamento. Mas no futebol atual, 3 jogos, 9 pontos em disputa. É muito difícil imaginar que a Ponte fique fora, né? 99% de chances de classificação. E ainda se a gente pegar o retrospecto dos últimos anos, ou colocando pelo menos do ano passado, o Remo, que foi o 8º colocado, somou 26 pontos. Procura aí, Pepe, qual foi a classificação final, além de 2024 que a gente já falou, pelo menos de 2023. Só para a gente ter uma média, né? Que era o mesmo regulamento do Campeonato Brasileiro da Série C. A Macaca tem 3 jogos, o Guarani 3 jogos e os 2 jogam no próximo sábado. Vamos ao destaque de Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço para você, 17h15, boa tarde, CH. Olá, Leandro Bolles, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos imediatamente ao Fala Galera desta quarta-feira, o tempo urge. Bom, é a mesma pergunta para os dois times. Qual é a minha expectativa em relação aos 3 jogos que faltam para cada equipe? Eu não vou falar especificamente, Bola, se você me permite, de cada adversário. Eu vou falar de situações. A Ponte, por exemplo, ela tem um treinador novo e uma situação não resolvida financeiramente. A grande curiosidade que eu tenho é como esse time vai se portar na partida diante do Itabaiana no aspecto emocional. O time está correndo, todo mundo se esforçando, mas nitidamente no último jogo fora de casa, 2 jogadores emocionalmente não estavam bem. O Diogo e também o Dudu. Será que o Marcelo Fernandes vai poder efetivamente trabalhar a cabeça desses caras, dos jogadores, para que eles entrem tranquilos em campo? É uma resposta que eu não tenho. A gente torce sempre para que vença e que dê tudo certo, mas eu tenho essa dúvida. Como eu também tenho muita dúvida, está no começo ainda o trabalho do Matheus Costa, e a pergunta é a mesma. Qual a expectativa que eu tenho? A minha expectativa é que o time jogue tão bem como jogou na última partida. Eu vi melhora, eu vi uma arrumação diferente, e o técnico do Guarani vai ter que ter muita sabedoria para o próximo jogo contra o ABC fora de casa. A situação do Guarani é diferente da Ponte. O Guarani só consegue sonhar se ele vencer o ABC. Então essa partida tem contornos de dramaticidade. Ou o Guarani ganha, ou o Guarani ganha.
Senão, daqui 3 rodadas não tem mais calendário em 2025 para o Guarani. Agora, essa é a pergunta. Esse grupo suporta? O Matheus Costa vai encontrar um caminho para esse time que ele esteja dentro do campo forte também? Não é? Organizado também? Não sei. Em relação aos dois times, eu tenho a expectativa que vençam os dois adversários. Mas eu tenho essa preocupação tanto pelo lado da Ponte como pelo lado do Guarani. Bolas. Valeu, CH. Tá aí o CH com o seu destaque no programa de hoje. Antes da participação da galera, já temos muitas participações. É o seguinte, hein? Hoje aqui no Esporte em Debate, você que participa pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pode ganhar prêmios. É isso mesmo, prêmios. 4 ingressos do Wet n Wild mais rádio portátil da Mundial. E para participar, você entra agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, vai preencher o formulário que está fixado nos comentários ou ainda acesse o nosso site www.radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até promoções e preencha o formulário e boa sorte. Vamos divulgar o ganhador no final do programa. E se você não tiver como buscar o prêmio, então não participe, tá bom? Deixe para outra pessoa. Eu sei que o ouvinte da Rádio Bandeirantes é um ouvinte sensato. Então, se você não tem condições de retirar o prêmio, não participe, já que a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. E a retirada deve ser feita até o dia 18 de agosto. Então, são 2 opções. No YouTube da Rádio Bandeirantes, atenção, não é pelo WhatsApp que você participa conosco, tá bom? Com mensagens de áudio, mensagens de texto. É através do YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas ou através do www.radiobandeirantescampinas.com.br. Os prêmios, eu repito para você, são 4 ingressos do Wet n Wild, que fica ali pertinho de Jundiaí, pertinho daquele outro parque, né? Esse é aquele parque aquático legal, bacana, a expectativa é que a temperatura melhore, pelo menos aumente a temperatura, daí dá para você curtir, ou senão você pode ir numa boa, porque lá também tem piscina aquecida. Mas 4 mais rádio portátil da Mundial. Então participe conosco, lembrando que o sorteio ocorrerá no final do programa, tá bom? Então siga participando conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto, ou através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pepe, tá rolando um jogo lá na Europa, envolvendo o campeão da Liga dos Campeões contra o campeão da Liga Europa. Nada mais, nada menos do que PSG contra o Tottenham. E como é que tá o jogo, hein, Pepe? Isso mesmo, final da Supercopa da Europa e o Tottenham vai vencendo o PSG por 2-0. Nesse momento, 15 minutos do segundo tempo, e os gols do time inglês foi marcado por Christian Romero e Van de Ven. Boles. 2-0? 2-0, 15 minutos do segundo tempo. Tem algum brasileiro na parada? Richarlison tá jogando, o Marquinhos tá jogando no PSG, né? Richarlison está jogando, levou o cartão amarelo. Marquinhos também titular da equipe do PSG. Você sabe que conversando outro dia com PVC, Paulo Vinícius Coelho, atualmente está lá no Paramount Plus, também no UOL, entre outras emissoras por qual ele passou. Ele sempre me disse, olha, não é Tottenham. Não estou te corrigindo, hein, Pepe? Mas é assim que ele disse, é Tottenham. É Tottenham. Tottenham. Tem que ter fazer. E o Hotspurs? Não, esse deixa pra depois. E tem o Bournemouth. Não tem o Bournemouth, é Bournemouth. Tottenham e Bournemouth. E o Wolverhampton? Wolverhampton. Ok. Legal. Ou Wolves. Vai começar a Premier League, hein? É isso aí. Então o PP atualiza pra você aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Também você segue participando, interagindo conosco. Lembrando que você que está conosco, somos mais de 56 mil inscritos. Não esqueça de deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o seguinte, são 17 horas mais 21 minutos, 17h21. Vamos a um rápido intervalo e já, aliás, temos mensagens de áudio, né? Mensagens de áudio. Vamos então com a participação da galera. Eu até sugeri para a galera participar no início do programa. Então vamos lá. Vamos com a participação da galera. Mensagens de áudio aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, deixa eu começar com uma mensagem de texto do José Carlos, que está aqui interagindo conosco. Fala, galera, José Carlos Campineiro Bugrino de São Sebastião. Alô, Zé, como é que tá a praia por aí? Meu palpite para as 3 últimas partidas, Bugre ganhará 7 pontos, sendo 2 vitórias e um empate. Deverá se classificar entre os 8. E parabéns, Guarani, 47 anos pelo Campeonato Brasileiro contra a Sociedade Esportiva Palmeiras.
boa tarde e até a próxima oportunidade. Valeu, José Carlos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você participando conosco. Acabou de chegar mais uma mensagem por aqui, mas temos outras já no nosso armário aí, né, na nossa produção. Então vamos lá, vamos com a participação da galera. Coloca no ar aí o Elton Grimaldi. Boa tarde aí, Leandro. Fala, Massa. Estou na rádio, escuta aqui. Você faz um bom rádio, hein? Opa, que legal. Não, coloca de novo, repete, por gentileza. Vai, Massa. Boa tarde aí, Leandro. Opa. Estou na rádio, escuta aqui. Você faz um bom rádio, hein? É isso aí. Essa é uma frase emblemática nos programas de Milton Neves, né? Milton Neves, no saudoso, não é porque ainda existe, né? Mas o grande Milton Neves, que apresentava o Domingo Esportivo na Rádio Bandeirantes, começava às 9 horas da manhã e até no Concentração, nas transmissões de domingo na Rádio Bandeirantes. Ainda tem o programa, mas não é mais com o Milton Neves. E quem gravou essa mensagem pro Milton Neves, eu vou já me lembrar que falou exatamente isso. Não sei se foi o Joelmir Betting, mas foi um outro ícone do jornalismo esportivo do Brasil, já eu vou lembrar. Vamos com o destaque de Breno Beretta, o Bebê já está na área, participa conosco. Fala, Bebê, um grande e forte abraço para você, boa tarde, Band Beretta. Oi, Boles, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. Aliás, esses times que eu vou falar aqui são mais fáceis do que você e o Pedro estavam pronunciando aí. O CSKA Moscou está acertando a contratação do João Vitor, zagueiro do Vasco, um bom jogador, está indo para a Rússia. E o Cruzeiro está conversando com o meia Matheus França, meia atacante que atua no Crystal Palace. A intenção é por empréstimo, a contratação desse jogador. E eu falei hoje na tela da Band, e vou falar também aqui na Rádio Bandeirantes, até na audiência rotativa, para quem não acompanhou, o Eduardo Barros, eu não sei se você conhece ele, Boles, ele está substituindo o Guto Ferreira, foi anunciado como novo técnico do Cuiabá, ele era auxiliar fixo no Cuiabá. O que aconteceu? Guto Ferreira, que é da sua Piracicaba, demitido, e o Eduardo Barros assume o Cuiabá até o final da temporada. Ele tem 40 anos, é aqui da cidade de Campinas. Aliás, ele jogou na base da Ponte Preta. Lá, quem era o treinador dele? Felipe Moreira. E sabe quem ele levou para ser o auxiliar fixo lá no Cuiabá? Não. Felipe Moreira também. Felipe Moreira. Aliás, o Eduardo Barros já foi auxiliar técnico do Fernando Diniz, tanto no Fluminense quanto na seleção. E é um cara aqui de Campinas, Boles. Boa, tá aí o destaque do Breno Beretta. Valeu, Bebê, conosco, o PP por aqui também, o CH já participou. Já tem o Edu Pinheiro com a ficha técnica hoje do jogo do Guarani, o jogo do título de 78. Já no spoiler aqui também com o Em Dia com a Bola, porque hoje tem Libertadores, hein? Tem Flamengo e Inter no Maracanã. Alô, Eloir Pianca, um grande abraço. Quem gravou essa mensagem pro Milton Neves foi o saudoso Hélio Ribeiro, é verdade, famoso radialista já falecido. Ele dizia, ô Milton Neves, você faz um bom rádio, 17h25, vamos com mais mensagens de áudio. Boa noite, bugrinos. Aqui quem fala é o ponta direita capitão. Quero parabenizar todos os elementos, todos os amigos, atletas que participaram do título de 78, como também a comissão técnica e funcionários do Guarani Futebol Clube. É com enorme alegria que, estando aqui ainda nessa terra dourada, estamos aqui vivinhos, né? Isso é importante porque alguns colegas nossos já se foram. Enquanto a gente puder, vamos comemorar essa data, que é uma data preciosa em função desse campeonato brasileiro. Um abraço também carinhoso a todos os torcedores bugrinos e que nós tenhamos um pouquinho mais de sorte ao futebol e a gente possa voltar, quem sabe, novamente ser uma grande equipe do futebol brasileiro. Um abraço a todos, abraço Edu. Olha que legal, que bacana a mensagem do capitão. Quem mandou aqui pra gente foi o Valmir. O Valmir encaminhou essa mensagem do capitão
E ainda hoje, daqui a pouquinho, uma entrevista com Bozó. Bozó vai falar aqui conosco também ao vivo do Esporte em Debate, relembrar sobre esta campanha de 1978. Vamos com mais mensagens através do 971021493. Olá, Boris, boa tarde. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Fala, Carlinhos Japonês. Boris, assistindo o jogo da Campeonato Paulista, do time do Guarani, percebi que o nosso técnico Marcelo Cordeiro, acho que não conhece nada, viu? Colocando 2 laterais muito ruins, cobertura lá esquerda, onde o pontinha dele se traçalhou, e Teti também nem dando cobertura, com o lateral esquerdo ruim também, que é o Vinícius Cauê, e outro inventando o Porfírio de centroavante e deixando o japonesinho no banco o tempo inteiro e colocando no segundo tempo. Brincadeira. No segundo tempo o japonesinho estraçalhou, deu uma caneta num cara lá, deu um drible lá, igual fez o Neymar, deixou o cara sentado. Pô, o cara realmente deu fez um fuá lá que, pô, o cara deixar o japonesinho no banco, é brincadeira, ó. O Marcelo Cordeiro não conhece nada. Por esse time eu vou te contar, vai perder a classificação, e o jeito é vender todos esses caras aí, ficar só com o japonesinho só, entendeu? Para poder aliviar a folha de pagamento. Entendeu, Boris? Sim. Obrigado, então, um abraço. Tchau, Valeu, tchau. outro para você. Tchau, tchau. Realmente, né, o Guarani fazendo uma campanha muito ruim na Copa Paulista, que, convenhamos, né, são 6 times do grupo, 4 se classificam. É um time alternativo, é um time B, mas é uma competição que pode dar para o Guarani a chance de voltar a disputar a Copa do Brasil. Para isso, tem que chegar pelo menos na final e, no caso, enfrentar um time que almeja a Série D do Campeonato Brasileiro. Daí, chegando já na final, você já teria garantida a sua classificação na Copa do Brasil. Mas, principalmente pelo fato que ocorreu na última segunda-feira, essa derrota de virada para o São Bento, é muito difícil o Guarani se classificar. Eu acho até que vence o Rio Branco na última rodada, só que o São Bento jogando em casa e por um empate mesmo contra o Primavera, que é o segundo colocado do grupo, não vai deixar escapar, né? Então o Guarani vacilou realmente na última segunda-feira e deixou, para mim, escapar a classificação. O time que jogou Fred, Cauê, Rafael, Léo Coutro, Titi, Vinícius Cauê, depois o Vitor, Vinícius Yuji, JP, Galvão, Pablo e depois Ryuta Takahashi, Vitinho que fez o gol, depois Mineiro, João Vitor, depois Raí Nascimento, Michael e depois Léo Porfírio. Foi esse o time do Guarani que iniciou a partida, a derrota para o time do São Bento na última rodada, a 9ª rodada, na última segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos com mais participações, mensagens de áudio 971021493, 5h29 em Campinas. Boa tarde, Leandro Bob. Opa, boa tarde. Valdemar, da Vila Miguel. Fala, Valdemar, como é que vai? Quanto à minha expectativa de pontos para as 3 últimas rodadas da Ponte Preta, eu quero dizer que se acertarem os salários do pessoal, eu acredito nos 9 pontos. Agora, se não acertarem o salário do pessoal, eu fico com uma dúvida tremenda, porque estão todos brigando aí por pontuação. E um time desmotivado, consequentemente, não vai colocar o pé na dividida. Tá bom? Um bom trabalho aí para todos aí. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Ô Batista, Pedro Henrique Ponte Petrano, Federação Quirino. Vamos ver se esse novo técnico aí, ele começa a usar a base. Tem que usar a base. Esses jogadores aí, tudo são meia boca. Se quiser ter algum diferencial, tem que colocar os meninos. O menino que entrou no último jogo lá foi bem. Então tem que dar chance para eles, pro Pedrinho, pro João Gabriel na lateral direito, jogador sólido, bem defensivamente, entendeu? Tem que começar a colocar a base, senão vai ficar ruim. Se não colocar a base para jogar a Série C, não vai colocar nunca. Então essa é a chance, é a oportunidade. Grande abraço a todos. Valeu, muito obrigado para você também. Mais uma, 971021493. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Cheta. Boris, o meu desejo seriam 3 vitórias, né? Que aí a classificação estaria garantida. Melhor dos mundos. Mas a expectativa para o jogo contra o ABC, acho que é um empate. Os caras estão lutando para não cair, eu acho que vai ser jogo duro. Aí, confiança em casa, vitória, e Tombense, acredito que já rebaixado, vitória também. 7 pontos. 27. Aí é rezar, né? Para dar com 27 pontos. Um abraço.
Outro, muito obrigado pela sua participação conosco. O Leandro Rezende, sempre conosco. Boa tarde, Boris Becker. Olha que beleza, essa é a primeira vez, hein, que eu ouvi alguém me chamar de Boris Becker, que foi um ex-tenista profissional alemão e esse número 1 do mundo. A Ponte está fechando um patrocínio que irá acertar todas as pendências em atraso até o final do ano. Tá sabendo de alguma coisa? Valeu, xará Leandro Rezende. Não estou sabendo absolutamente nada. Tá sabendo de alguma coisa aí, Pepe? Patrocínio? Também não, Bolis. Não, a tá. informação que o Eberlin, na segunda-feira, ele teve uma conversa com o elenco e, pelo que eu sei, ele conversou com o elenco e falou, assim como ele falou a última vez que deu entrevista aqui no Esporte em Debate, que tem o dinheiro, porém as contas estão bloqueadas. Por isso ele não consegue realizar os pagamentos, mas informação sobre um novo patrocínio não tenho não. Vou perguntar para todo mundo da equipe. Bebê, e aí, Breno Beretta, tá sabendo de alguma coisa? Um grande patrocínio chegando à Ponte? Não tô sabendo e vou atrás dessa possibilidade, dessa informação, mas até aqui para mim é novidade, Bolis. CH também está na área conosco, 17h32. E aí, CH, sempre muito bem informado. Tem alguma informação aí de um patrocínio chegando na Ponte ou não? Desconheço, Bolis. Não tenho essa informação. Olha, você segue participando, interagindo conosco. Tem mais uma nesta primeira leva aí de mensagens? Vamos lá então, Elton Grimaldi. Coloca mais uma mensagem de áudio. Oi, Boris. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Boris. Eu Clóvis Medina, em Indaiatuba. Tudo bem? Ponte Pretano. E, Boris? Oi. Você acha que agora a Ponte sai desse encaiado que ela ficou? Que essa palhaçada que fizeram com a Ponte aí, um vai embora, outro vai embora, deixa a Ponte. Será que agora esse novo técnico dá uma chacoalhada no vestiário e a Ponte sai disso aí e passa para outra fase? O que você acha? O que os comentaristas acham? Será que sai disso daí, classifica? O que você acha, Borda? Abraço, Borda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado. Já eu passo essa pergunta para os comentaristas. Vamos fechar com mais uma mensagem de áudio. Boa tarde, Boris. Boa tarde. E quem fala é José Bolgrino. Fala, Zé. Ô, Boris. Oi. O Guarani classificando, se conseguir, né, classificar, Ponte também, temos chance de ter mais um derby. E se tiver esse derby, vai ser no campo do Guarani ou Ponte Preta? Ah, essa é fácil de responder. Existe sim a possibilidade. Mesmo porque se os dois se classificarem, a formação dos grupos na segunda fase, o primeiro, quarto, quinto e oitavo. Qual seria, nesse momento, a situação dos grupos? Lembrando que a Ponte está no G8, o Guarani não. E o segundo, terceiro, sexto e sétimo formariam, né, ou vão formar o outro grupo. Qual é a situação nesse momento, PP, dos grupos? O grupo que a Ponte estaria tem Caxias, Ponte Preta, é claro, Londrina e Ipiranga. O primeiro, quarto, quinto e oitavo. E o outro grupo teria Náutico, São Bernardo, Floresta e Brusque. Então, existe essa possibilidade. Se o Guarani se classificar, para quem está no YouTube, esta é a formação dos grupos, tanto o grupo B quanto o grupo C. E aí são 6 jogos, é turno e retorno. Então, respondendo, onde seria o derby? Na casa do Guarani e no caso da Ponte, na casa da Ponte. É essa a situação em caso de um hipotético derby da classificação dos dois times na próxima fase. CH, quero ouvi-lo e também sobre a pergunta do ouvinte em relação à expectativa agora com a chegada, a troca de treinador na Macaca. Nós poderemos ter, na segunda fase, caso o Guarani e a Ponte se classifiquem, 4 derbys. Concorda ou não? É, porque já tivemos um no Paulista e um na primeira fase da Série C. Não, 4 na segunda fase e na terceira fase. Os dois podem subir. Então não classificam 2 de cada chave? Sim. Inclusive isso eu... Aí tem o quadrangular final. Pode jogar mais 2 vezes. Com então, mais o derby do Paulista, né? Somado a isso ao derby do Paulista. Não, eu só estou computando daqui para frente. Então, na próxima fase, se Ponte e Guarani ficarem no mesmo grupo, jogam 2 vezes, correto? Sim. Muito bem. Aí classificam 2 de cada grupo. Os 2 de cada grupo sobem direto para a Série B. Mas vai ter a disputa para ver o campeão. Aí pode jogar mais 2 vezes.
Ponte e Guarani. Mas caso que não ele se tem, classifique e avance. Mas não tem o quadrangular final, né? Daí você tem um Não? emparceramento em relação aos 2 primeiros de cada grupo. E eles E fazem aí apenas a semifinal final. e depois final, né? Isso. Tem toda essa situação. Se eu então não me engano, teria. eu acho que o primeiro de cada grupo, os Que 2 faz a primeiros final. fazem a final. Acredito que não tem a semifinal. Não, mas dá uma verificada aí no regulamento, porque eu cheguei já até a falar sobre esse tema e o Edu Pinheiro, sempre muito atento, disse não tem o quadrangular, é final direta, né, entre os times. Inclusive o Gustavo Vidotti acaba de mandar aqui pra gente que não tem quadrangular final. Mas de qualquer forma, já tivemos um derby do Campeonato Paulista, um derby na Série C, e existe essa possibilidade, em caso de classificação dos 2 times, mais 2 confrontos, mais 2 derbys, o que seria o 211 e o 212, ainda dentro desse Campeonato Brasileiro da Série C. Isso pode acontecer. Pode acontecer, e caso eles fiquem em grupos separados, uma possível final de Série C também. Pode caso eles classifiquem em primeiro lugar de cada grupo, respectivamente. É isso aí, ó. O grande Marcos Ortiz está sempre ligado, dizendo que realmente não tem semifinal, só as 2 finais, né? 2 jogos na final. Já pensou os 2 com acesso garantido na final, disputando o título? Pode acontecer. Olha, há 30 anos a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos com você, construindo o mundo. Regulamento, né, diferente em cada tipo de situação de competição. Só nas séries A e B do brasileiro que não. Veja só, na Copa Paulista são grupos. Depois, na segunda fase, nas oitavas de final, confrontos de mata-mata. E aí é o primeiro na classificação geral contra o 16º. No Campeonato Paulista Sub-20 deste ano são 2 divisões. 48 times disputaram a Série A, onde estão Guarani e Ponte Preta, os 2 classificados, os times grandes de São Paulo também. 3 grupos, com 16 times, 15 jogos. Cada grupo, 10 times se classificam, 30 times. E aí, para dar um emparceramento, mais 2 times, mais 2 melhores 11º colocados se classificaram. E aí você tem o primeiro contra o 32º, o segundo contra o 31º e assim vai. E aí, pra gente lembrar todo o regulamento não é fácil, né? Então, na Série C, a partir de agora a gente vai lembrar, tá bom, Pepe? Não tem semifinal. Teremos a segunda fase, 8 times, são 4 times, né? 8 times com 2 grupos de 4, os 2 melhores, 6 jogos, turno, retorno, os 2 melhores conquistam o acesso e o campeão de cada grupo faz a final, certo? Exatamente, Boris. Agora sim. Vamos agora lá, então. Não esquece mais, hein? 17h40, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. É com B de bola, B de Bandeirantes, estamos de volta com Esporte em Debate para você ligado, acompanhando pelos 4 cantos de Campinas, por toda a região, você que está saindo do trabalho, você que está indo para o trampo, obrigado pelo carinho, pela audiência, vamos juntos, estamos no FM em 85,7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, além dos aplicativos no qual você pode participar e interagir conosco. Estou aguardando a sua participação através do 971021493. O Fala Galera de hoje. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, o Fala Galera para os pontepretanos. Qual a sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos da Macaca na primeira fase? Sábado contra a Itabaiana no Majestoso, contra o CSA fora e contra o Londrina em casa. E qual a sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos do Guarani na primeira fase? Os adversários são ABC sábado fora, Confiança no Brinco e Tombense fora de casa. 971021493. E aqui temos uma pergunta para o CH. É do Miguel, do Campos Elíseos. Já eu repasso para o CH, ele vai responder no ar às 17h45. Porém, antes, eu tenho uma dica para você. Olha, se tem uma coisa que aprendi nestes anos todos narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo. É ou não é, hein? Não adianta só ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E nessa hora, o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man, uma clínica completa e especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como o engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. É como um centro de excelência parceiro. Você entra preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e também na vida.
Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que tá tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara, é o verdadeiro craque do jogo. Então anote aí, ó, 19, o código de área, 99787-7603. Eu repito, 19 99787-7603. Chama no WhatsApp e entre em campo com autoestima de artilheiro. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Bandeirantes. Alô, CH, tá na escuta? Tô na escuta. Muito obrigado. Escuta CH, é o quem? seguinte, ó, o Pois Miguel não. tá perguntando pra você. Uma sugestão pro jogo de sábado contra o ABC. Caio Melo Vamos lá. no lugar do Cauã Jesus. Não seria uma boa formação? Sim. Porque não dá. Tem alguns jogadores que você não pode tirar do time. Kelvin, eu tô falando do meu campo pra frente. Kelvin tá jogando muito bem como primeiro volante. O Isaac foi muito bem, não é? Torres você não pode tirar. Vai tirar o Mirandinha do time? Então, assim, do meu gosto, eu não voltaria com o Caio Melo. Tinha o Caio Melo no banco e colocaria o Dentinho de começo. 3 atacantes. Manteria o Isaac com esse meia com aproximação de chegada dentro da área e alimentando também ao lado do Diego Torres os homens de frente. Esse seria o meu time. Mas não tá errado voltar o Caio Melo, jogo fora de casa. Só que é o seguinte, se o Caio Melo entrar no jogo, for escalado e for no 4-4-2, a função do Isaac muda. Aí que vem o grande ponto de interrogação. Então, como foi muito bem o desempenho do time, ou foi bem, muito bem não, foi bem, não é? Eu tiraria o Cauã, mas eu acrescentaria o Dentinho de começo, Batista. O Boris. O Dentinho tem que jogar, né, CH? Entrou bem, entrou com personalidade, tem que jogar. Tem que jogar, eu acho. Ele tem velocidade, drible. Ele foi no 1 contra 1 umas 3 vezes no segundo tempo, cara. Tudo bem que o lateral esquerdo da equipe adversária já estava cansadão, mas ele tem uma explosão muito grande. Chega fácil na linha de fundo. Então, o Guarani só fez 2, mas poderia ter feito mais, porque teve chance para ampliar o marcador e pelo menos 3 jogadas foram proporcionadas pelo Dentinho. Boa. Olha, na classificação final da Série C de 2023, levantamos aqui, né, Pepe? O 8º colocado foi o São Bernardo com 29, tá? 29, o Confiança somou 28 e ficou de fora. E o ano passado, o Náutico foi o 9º colocado com 25 e o Remo, que acabou subindo, inclusive está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro este ano, e o Botafogo, que foi o primeiro colocado. Então, muitas vezes não adianta, né? Você fez uma mega campanha na primeira fase, mas aí é outro campeonato. Não estou dizendo que vai acontecer esse ano com o Caxias, mas pode ocorrer. O ano passado aconteceu, por exemplo, com o Botafogo da Paraíba, que foi o primeiro colocado e acabou não subindo. São Bernardo, portanto, em 2023 também, né? Foi o 8º com 29, e o ano passado o Remo foi o 8º com 26 pontos. Como é que é? Pode perceber, e o Náutico, que naufragou ano passado, né? E fez uma pontuação pelo menos razoável aí na 9ª colocação, como você foi. Foi bem, você lembrou muito bem. Mas perceba que o Remo, ano passado, fez 26, se eu não estou enganado, com 8 vitórias. Não sei se foi isso. Tá certo, 8 vitórias, CH. Então, o número de vitórias vai determinar muito quem vai passar em 8º e 9º. Porque tá muito apertado, Boris. Muito apertado. Ô, Boris, e um detalhe, sim, na Série C de 2022, o primeiro ano com esse formato, a Aparecidense se classificou com 29 pontos e 8 vitórias. E o Botafogo ficou na 9ª posição, também com 29 pontos, mas com uma vitória a menos, teve 7 vitórias e aí acabou ficando fora do quadrangular final. Aliás, existe uma possibilidade até grande e concreta de que seja o último ano desse regulamento. Uma pressão muito grande, esta mudança de comando da CBF, o presidente atual, que acabou assumindo, né, já disse que vai promover uma mudança no calendário do futebol brasileiro. Só não gostei dessa situação aí que ele pretende diminuir as datas dos campeonatos estaduais. Com todo respeito para os outros estados, mas aqui em São Paulo não funciona. Campeonato forte, um campeonato que a Federação Paulista organiza. Não adianta você fazer um campeonato aí, muita gente vai dizer, não, tem que acabar o campeonato estadual. Não é assim, gente. A gente que está aqui no interior, a gente tem que valorizar acima de tudo o interior. Mas enfim,
ele pretende divulgar um novo calendário e há uma possibilidade, repito, porque a pressão é grande, de que o Campeonato Brasileiro da Série C seja nos moldes tanto da Série A quanto da Série B, por pontos corridos, 20 times, 38 rodadas, mas repito, ainda não há uma definição sobre esta situação. Vamos com... Antes, deixa eu mais uma vez dar um recado aqui, que tá rolando promoção no YouTube. Aliás, quem está aqui conosco no YouTube é o grande Carlos Matozinho, sempre conosco. Olha o Matozinho, Alexandre Marcelino, Boles, quero ingresso pro Etienne Wyden. Então é o seguinte, ó, para você participar, hoje aqui do Esporte em Debate, participa pelo YouTube e ganha prêmios, 4 ingressos do Etienne Wyden, mais rádio portátil da Mundial. Você participa através do YouTube da Rádio Bandeirantes, preencha o formulário que está fixado nos comentários ou acesse o www.radiobandeirantescampinas.com.br. Você vai até promoções, preenche o formulário e boa sorte. Lembrando que vamos divulgar o ganhador no final do programa. Antes das informações da Ponte Preta com Pedro Pessinato, vamos com mais... Temos mais duas participações através do 971021493. Boa tarde, Orlando aqui de Cariaçu. Alô, Boris, esse técnico do Guarani aí, o Cordeiro aí, não manja nada. Tem que mandar esse cara embora, viu? Só tá atrapalhando a turma aí, tá? Os caras aí não manjam nada de futebol. Pô, o Jairo conhece muito mais que ele. Um abraço. Outro. Jairo, que é o auxiliar do Marcelo Cordeiro, comandou o time na Copa São Paulo. Mais uma. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Band. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte. Aí, ó. Anísio Ontem Batista. eu não ouvi o programa da rádio. Então, eu gostaria, se for possível, você fazer um resumo aí. O que vocês acharam da contratação do Marcelo Fernandes, ex-Guarani? Tá bom? Tá bom. Por favor. Obrigado. Opa! Fica com Deus aí, bom trabalho. Amém. Anísio Fica você Batista também com do Deus. Parque Via Norte. Muito obrigado. Um abraço para você, para todos aí do Parque Via Norte. Vamos lá, CH, pro ouvinte que ontem não teve a oportunidade de acompanhar o programa, faça um resumo, qual a sua opinião, o que você achou da contratação de Marcelo Fernandes, que recentemente trabalhou no futebol de Campinas. Um abraço pro Anísio, que estava no fundo com um passarinho cantando, né? Era periquito. Deve ser um pinta... Não, é pinta-silvo. Não é trinca-ferro, não? Sabe o que eu sei? Pode ser também, porque tem vários sons parecidos, né? Eu, durante a minha infância, meu pai era passarinheiro. Depois de um tempo ele teve que se livrar porque era proibido, né? Mas ele gostava muito. Adivinha quem alimentava e quem limpava as gaiolas? É o Carlinhos lá de Jundiaí. É, o Carlinhos taxista. E eu durante muito tempo ouvi muito cantar de pássaros. Mas vamos então em quer dizer frente. que você entende tudo de pássaro, de pinto, papagaio, periquito, é isso, Não. CH? De pinto eu não entendo nada, de passarinho entendo muito pouco. Malemar eu consigo falar um pouquinho de futebol. É o seguinte. Sim. O Marcelo Fernandes é um treinador que eu considero como um treinador capaz, um treinador bom, com bons conceitos. Não funcionou no Guarani para a diretoria, eu não teria demitido. Não quer dizer que não funcione na Ponte. A situação é diferente, o grupo é diferente, só que tem uma coisa na Ponte que eu acho que é o principal problema da Ponte, do Marcelo e dos jogadores. Essa insatisfação, apesar da reunião, tá tudo combinado para o dia 21 de agosto, né, estar normalizada a situação financeira da Ponte, mas vocês viram o que aconteceu no último jogo. As falhas de Dudu e Diogo não são normais. Do Diogo, principalmente. O que significa isso? Os caras não estão colocando pé em dividida, não estão correndo, nada disso. Agora, o aspecto psicológico é complicado. Você não sabe individualmente quais são os deveres, as obrigações, os compromissos de cada jogador. O jogador jogou, o trabalhador trabalhou, tem que receber. Então, esse é o grande desafio do Marcelo. Entrar na mente dos caras e não permitir que essa situação de instabilidade financeira atrapalhe seu trabalho
dentro do campo. Mas eu entendo que o Marcelo Fernandes é um bom treinador. Valeu, tá respondido para o nosso ouvinte que ontem não teve a oportunidade de acompanhar o programa. O PP tá preparado, vai trazer as últimas informações da Ponte Preta. Antes, ele vai se ligar nesta dica. E você que está ligado, atenção pessoal, se liga nesta dica. A Desktop tá chegando com uma oferta espetacular para você ficar online, dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só o combo: 10 GB de internet no celular, WhatsApp, ligações ilimitadas e ainda você leva 2 GB extras, trazendo o seu número para Desktop. E em casa, como é que funciona, hein, Boles? É o seguinte, é potência total. 600 mega de internet 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo, você já sabe, é Desktop. É conexão de respeito. E atenção, tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade e estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima ou acesse desktop.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Se preferir, ligue no 0800 100 0102. Eu repito, 0800 100 0102. Então tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Ao lado também dos gigantes de Campinas, porque a Desktop não abandonou Ponte Guarani. Guarani e Ponte, ela estampa a sua marca na camisa dos dois times de Campinas. Empatou. Quem? PSG. Tava 2-0? Buscou Como é que funciona isso aí? Buscou um empate no segundo tempo, aos 39 minutos. O sul-coreano Lee Kang-in diminuiu para o PSG. Como é que é o nome dele? Lee Kang-in. Lee Kang-in, tá. E aos 48 minutos, Gonçalo Ramos empatou. Partida acabou agora. Teremos decisão por pênaltis na Supercopa da Europa. Que envolve o atual campeão da Liga dos Campeões, o PSG, contra o atual campeão da Liga Europa, que é o Tottenham. Beleza. O PP está acompanhando. Então é o seguinte, hein? Vamos com as informações da Macaca. Antes, acabou de chegar aqui o 2241. Márcio está perguntando como é que ele participa do sorteio. É através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um formulário para você preencher. Igor Magalhães voltou para o CSA, por isso não veio para a Ponte. Jogadores da base como Pedrinho, Miguel, Gustavo Teres, que mostraram ter condições, podem ganhar espaço. É a pergunta do Cardão. Alô, Cardão! E o Johnny Lucas e o 25 tá saindo, né? Aliás, vamos atualizar tudo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate. Vamos com as informações da Macaca. O novo treinador da Macaco, Marcelo Fernandes, chegou... Tem uma vinhetinha, PP? Não tem vinhetinha? Ainda não. Está em fase de preparação. Sem vinheta? Seco. Então vamos lá, então. As informações da Macaca com Pedro Piscinato. O técnico Marcelo Fernandes chegou a Campinas no início do dia de ontem, comandou o primeiro treino e depois, no final da tarde, concedeu entrevista coletiva. E é bem provável que agora que o Marcelo assumiu, o Serginho volte a aparecer entre os titulares, entre os relacionados da equipe da Macaca. Isso porque os dois trabalharam juntos na Série B do ano passado, quando estavam no Santos, e o técnico Marcelo Fernandes falou um pouco sobre essa relação com o Serginho. Então, até respondendo a pergunta do meu amigo que eu não falei, eu trabalhei com o Serginho no Santos, né? Na Série B de 2024. E, cara, é um grande jogador, né? Não só ele, como um monte de jogador que tem aí na Ponte Preta que dispensa comentários. É um grande jogador, como todos os outros são importantes. A gente vai ver o dia a dia. A gente sabe que a Ponte tem uma espinha dorsal feita, já tem aquilo que vem sendo tratado. A gente não chegou aqui para mudar nada, nem para fazer nenhuma invenção mirabolante, muito pelo contrário. A gente veio aqui para somar no trabalho que foi feito, que foi feito e muito bem feito pelo Alberto, e a gente dá continuidade. O Serginho é uma peça fundamental, né, como você perguntou. Ele pode tanto jogar pelo lado ou por dentro, é um jogador que tem uma habilidade refinada, né, um grande jogador, mas que com certeza, juntando com os outros também, tem grandes jogadores, grandes valores, que a gente vai ter que ter calma para a gente colocar aquilo que tem de melhor no campo.
E o Marcelo Fernandes respondeu também a uma pergunta do nosso colega Vinícius Abarca, fazendo uma projeção para essas 3 últimas rodadas que restam nesta primeira fase de Série C. Marcelo, como que você enxerga também essa disputa na Série C, né? Claro, você já disputou muitos jogos nessa própria Série C, conhece bem. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa reta final da Série C, se afunilando e a Ponte na 4ª colocação, brigando pelas primeiras posições. Importante esses 4 primeiros lugares, né, que a gente almeja de primeiro para a gente possa classificar. Logicamente, a classificação ela é importante entre os 8, né? Mas entre os 4 tem um plus a mais, né, que você consegue definir em casa, se não me engano, o quadrangular final, né? Então é importante. A nossa motivação agora, além da classificação, é esse lugar entre os 4 para que a gente faça um quadrangular depois com não tranquilidade, mas um plus a mais para que a gente possa ter a nossa torcida ao nosso lado, entendeu? Não temos nada ganho, temos 3 jogos dificílimos, temos que jogar e nos empenhar muito nesses 3 jogos para que a gente entre no quadrangular, se Deus quiser, muito bem. E você citou o Gustavo 25, Bolis. Ele havia sido deixado de lado pela comissão técnica do Alberto Valentim, podemos dizer assim, por conta do condicionamento físico. A última vez que ele foi relacionado para uma partida com a camisa da Ponte Preta foi no dia 14 de junho, na partida contra o ABC. A partida terminou 0-0 no Moisés Lucarelli, não entrou naquela ocasião, mas foi a última vez que ele foi relacionado para uma partida quase 2 meses atrás. Nesta Série C, ele participou de apenas 36 minutos com a camisa da Ponte Preta, 30 minutos na partida contra o Confiança e apenas 6 minutos a última vez que ele entrou em campo com a camisa da Macaca na partida diante do Ipiranga. É claro que com a chegada da nova comissão técnica, ele será reavaliado. O Marcelo Fernandes está acompanhando a evolução do atleta, mas é bem provável que ele deixe a Macaca antes do final do contrato, que iria até o final desta temporada. E para a partida de sábado, diante do Itabaiana, o Marcelo não poderá contar com o Luiz Felipe. Ele vinha sendo titular com o Alberto Valentim, porém recebeu o 3º cartão amarelo na última partida diante do Botafogo e é um desfalque certo. E pela informação que temos, o Marcelo já esboçou no treinamento no período da tarde de hoje um esquema com 3 atacantes. E quem seriam esses 3 atacantes? O Gé, titular absoluto da Macaca, Toró, que ganhou, entre aspas, essa titularidade depois da saída do Jean Dias, e Bruno Lopes, que vinha pedindo passagem com o Alberto Valentim, teve poucas oportunidades como titular e talvez com Marcelo Fernandes possa ganhar uma vaga entre os 11 iniciais. Bolis. Qual seria então a formação? Toró de um lado, Bruno Lopes e Gé na frente. E quem armando o time? Elvis. Um 4-3-3. Seria Diogo Silva, Pacheco na direita, Wanderson e Emerson Santos como dupla de zaga e Arthur fechando ali a primeira linha. Isso provavelmente não irá mudar. No meio de campo, Dudu, Lucas Cândido como volantes e Elvis armando o time. E lá na frente esse trio de ataque, Bruno Lopes, Toró e Gé. Então, mesmo tendo elogiado o Serginho, jogador que ele trabalhou no Santos, não deve no primeiro momento ser titular, é isso? Pela informação que temos, foi esse time que ele treinou. É claro que ainda tem mais o treinamento de quinta e sexta-feira também, mas inicialmente essa é a ideia do treinador Marcelo Fernandes. Talvez ele coloque o Serginho no lugar do Toró, volte para um 4-4-2. Vamos apurar nesses últimos 2 treinos que a Ponte Preta ainda faz antes da partida de sábado contra o Itabaiana. Beleza, já a opinião do CH, eu quero também a sua participação e opinião através do 971021493 no Esporte em Debate de hoje. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Para saber mais, para conhecer a linha de produtos, acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida.
Ah, e não deixe de provar o nosso... Chimichurri! Chimichurri! É isso aí, a Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Bandeirantes. Vamos lá, CH comentando sobre a Ponte Preta no Esporte em Debate com as informações do PP no ar da Rádio Bandeirantes e um provável time da macaca, principalmente no setor ofensivo, com Toró já no comando de ataque que precisa voltar a marcar e também a presença de Bruno Lopes. É uma situação que lhe agrada, CH? Você sabe que hoje eu estava conversando na tela da Band com o Gleger e coloquei justamente sobre o Bruno no ataque. Eu acho que ele está merecendo, né? Só que a titularidade do Toró é uma coisa que eu contesto muito, não é? Eu prefiro, por exemplo, o Serginho jogando com o Elvis do que mais um atacante, sendo ele o Toró. Isso é uma questão de gosto, de segurança, de conhecer os atletas. Eu acho que tem mais uma... Ele pode até não estar treinando ainda, mas eu tenho certeza que o Marcelo também pegou a ficha corrida do Dudu. Veja o que aconteceu no segundo tempo. Léo Oliveira entrou e mudou a cara do meio campo da Ponte também, entre outros que entraram bem. O jogo foi diferente no segundo tempo, e partida fora de casa. O meu volante de preferência, ou meia, né, porque o Léo chega mais à frente, ele é o Léo Oliveira, não o Dudu. Mas o Dudu é bom jogador. O problema é que ele oscila demais, né? Ou ele toma cartão ou faz o que ele fez no último jogo, né? Dos 2 gols do adversário, do Botafogo da Paraíba, 2 ele deu de presente, né? O início da jogada, né? Porque o primeiro gol foi culpa total do Diogo. O Gleger falou isso, eu quero dizer que eu concordo. O goleiro tirou o olho da bola, né? Se desconcentrou. Aliás, eles estavam fora de órbita, né? O Dudu e também o queridíssimo Diogo, que é bom goleiro, tem muito crédito. Agora, eu espero o jogo, viu? Eu acredito na informação que está sendo dada, mas eu acho que o Marcelo, 3 atacantes, não sei não. Vamos ver, não é? É mais fácil jogar o Serginho do que o Bruno na frente com o Toró. Então, para isso acontecer, ele vai ter que mudar, e ele disse na coletiva que não vai fazer muitas modificações nesse primeiro momento. Não dá tempo. Então ele tem que aproveitar boa parte do trabalho do Valentim, com outra conversa, com outro bate-papo no vestiário, com outro clima, com outro sentido de trabalho. Mas ninguém muda da água para o vinho em 4 dias de treinamento. Ele pode estar fazendo algumas experiências. Eu conheço um pouco o trabalho do Marcelo. Eu acho que ele vai pelo trivial. Vai colocar talvez uma pecinha diferente ou talvez 2. Mais do que isso eu não acredito, Boris. Antes do Tigrão, que já está na área, para sua participação aqui conosco, chega uma pergunta aqui sobre o Everton Brito. Há alguma novidade em relação a Everton Brito, a recuperação desse jogador, Pepe? Ele segue em transição, Bolis. Vale lembrar que ele saiu durante o derby sentindo uma lesão, desfalcou a Ponte na última partida, na última rodada diante do Botafogo e ainda está em fase de transição física. Não é certeza que ele fique à disposição do Marcelo Fernandes para a partida de sábado diante do Itabaiana. Beleza, quem mandou a pergunta aqui foi o Carlão. 18:09 em Campinas, ele está na área, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, de Tiger Man, o Tigrão, o fera da opinião, o Tigrão é chapa quente. Fala aí, Tigrão, um grande e forte abraço pra você. Boa tarde ainda, né, Tiger? Quase boa noite, tudo bem? Boa noite já, né, Bolis? Boa noite, 18, né? Depois das 18, né? Passou das 18. Um abraço pra você também, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate, boa noite. Seguinte, vamos falar um pouquinho então aí dessa projeção de pontos aí do Fala Galera? Bora. Vamos lá. E aí eu falo um pouquinho também do panorama da Ponte, tudo rapidinho, no máximo até umas 6h30, enxugo tudo aqui. Qual sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos da Ponte na primeira fase? Itabaiana no Moisés, CSA fora e Londrina no Moisés. 6 pontos. Vamos pro Fala Galera do Guarani. Qual a sua expectativa de pontos para os 3 últimos jogos do Guarani na primeira fase? ABC fora, Confiança no Brinco e Tombense fora. 7 pontos.
e tenho dito. Quanto a possível time da Ponte passado aí pelo grande PP, eu quero dizer o seguinte, nós tivemos um encerramento de jornada diferente no último sábado, porque a gente emendou as 2 jornadas esportivas da rádio e eu dobrei, né? Eu comentei Ponte e comentei Guarani. Então, o encerramento de jornada, o nosso apito final do jogo da Ponte foi bem rapidinho. O Edu teve que dar uma acelerada para cumprir o protocolo e já teve a abertura da jornada esportiva segunda, da noite. Aliás, que foi você que narrou, que comandou aqui no jogo do Guarani. Jogo no Brinco, né? Em que o Guarani jogou contra o Ipiranga e ganhou bem. Então não deu muito para a gente esmiuçar aquilo que aconteceu, eu digo lá na oportunidade, no jogo entre Ponte e Botafogo. Então eu acho o seguinte, que o Toró foi o melhor atacante da Ponte na oportunidade. Ele me surpreendeu. Não sou, assim, fã incondicional do Toró, não. Acho ele muito instável. Quando você mais espera dele, tropeça na bola, aí você já acha que deu para ele e ele faz uma boa partida. Como fez essa partida lá na Paraíba e João Pessoa. Jogou bem o Toró. Jogou bem, criou situações, foi bem no 1 contra 1, jogou mais do que o Gé. E com relação ao Bruno Lopes, que poderia formar um tripé ofensivo aí, eu não vou dizer que o Toró jogou mais ou menos, porque o Bruno Lopes entrou um pedacinho do jogo. Só que o Bruno Lopes contra a equipe do Floresta, quando a Ponte perdia, aí empatou e virou com o gol dele, ele também entrou e fez o gol. Entrou lá contra o Botafogo, 2 ou 3 minutos em jogo, fez o gol. Então o Bruno Lopes, pelo aproveitamento, tá pedindo passagem. Agora eu gostei, volto a dizer, do Toró, sim. Gostei, sim. Ele não fez gol, mas foi uma das melhores partidas dele com a camisa da Ponte. Procurou o jogo, chamou a responsabilidade, estava atento, estava ligado, não é? Estava empenhado em fazer com que a Ponte saísse de João Pessoa com bom resultado. Então essa opção de Toró, Gé e Bruno Lopes me agrada. Como agrada também uma possível variação tática e nominal do Serginho no lugar de um deles, que não vai ser no lugar do Gé, até pelas características de jogador pivô, de um atacante centralizado, né? Ele já melhor essa função do que o Bruno Lopes e do que o Toró. Mas abrindo o Bruno Lopes de um lado, o Toró do outro e com liberdade total para pisar na área, movimentação intensa e constante, o Gé mais centralizado, também é uma boa opção. Então eu acho que o Marcelo vai observar tudo isso. Precisa ver também a condição física do Serginho, que entrou pedacinho de jogo no derby, já meteu um balaço no travessão a 50 do segundo tempo, poderia ter sido o gol da vitória da Ponte na última bola do jogo. Se o Marcelo Fernandes já trabalhou com ele no Santos, já rasgou elogios aí na coletiva dizendo que se trata de um grande jogador. Pode ser que ele opte pelo 4-4-2 e não está errado não. Aí no 4-4-2 eu acho que os dois dianteiros seriam o Toró e o Gé, com o Bruno Lopes esperando no banco também uma oportunidade ao longo da partida. Mas a opção de 3 atacantes que, pelas informações passadas, estaria sendo treinada com Bruno Lopes, Gé e Toró, também me agrada. Então a conclusão, a definição e a decisão do time que vai ser escalado vai passar pelas sessões aí de treinos de amanhã e também de sexta-feira. Mas amanhã, né? Sexta é mais me engana que eu gosto, não tem muito racha não, não tem muita intensidade, porque já é na véspera do jogo. Boles. Ô Tigrão, ainda com relação à Ponte Preta, para a gente fechar nesse primeiro momento o noticiário da Macaca, pois essa não. coincidência envolvendo o Marcelo Fernandes, né? Ele, quando chegou ao Guarani, estreou contra o Botafogo da Paraíba, venceu por 2-1. Depois de alguns jogos, ele teve uma sequência, que ele vai ter a mesma sequência agora na Ponte. E da mesma forma, Itabaiana, CSA e Londrina. A única diferença é que, no caso da Ponte, o CSA vai ser fora de casa. Itabaiana e Londrina em casa. E no Guarani, o Londrina foi fora.
Como é que você vê isso? Até que ponto é importante? O que o Marcelo Fernandes pode tirar? Afinal de contas, ele já enfrentou esses 3 times e foi na sequência para colocar na Ponte, fazer com que a Ponte primeiro volte a vencer na Série C, depois encaminhe a sua classificação e termine bem essa primeira fase de competição. Tigrão. Ô Bolis, é muito sutil isso, né? Porque os times também mexeram, tem jogador que foi embora, tem jogador que foi contratado. Eu acho sempre importante, porque sabe o que acontece? A gente comenta o jogo aqui e vira a página, depois comenta o outro. Ah, mas eu vi esse jogo lá atrás, jogou assim, assado, ensopado e tal, mas a gente dá um pitaco. O treinador, a comissão técnica, eles elaboram um relatório. Primeiro eles recebem um relatório dos analistas de desempenho antes do jogo. Depois há um relatório pós-jogo, de como é que foi, como é que não foi, pontos fracos e fortes do adversário, pontos vulneráveis e pontos que preocupam. Enfim, e eu acho que ele tem esses relatórios, né? E vai ter de novo agora, e vai fazer uma planilha comparativa da atual comissão técnica com aquela que ele tinha nos tempos agora, recentemente, em que dirigiu o Guarani. Então, acho que há, sim, algum benefício, mas é muito sutil isso, porque é um outro momento do campeonato, né? Ele enfrentou esses times lá atrás. Agora é a hora da chegada, é a hora do felino ingerir o líquido precioso, a hora da onça beber a água, um caindo, o outro brigando pela classificação. São jogos com características diferentes, com climas, com atmosferas diferentes. Ainda assim, eu acho que é importante ele ter enfrentado, e nessa sequência, essas equipes e resgatar aquilo que ele tinha de informações quando enfrentou esses times antes do jogo e também resgatar aquilo que ele observou durante os jogos. Pode ser importante, eu acho que, se bem utilizado, pode dar aí um up aí no sentido de preparar a melhor estratégia, a melhor estrutura tática e a melhor formação nominal. Boa, Pepe, algo mais a acrescentar nesse primeiro momento? Há um chamado do Breno Beretta, Band Beretta na área. Fala aí, bebê. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de Ponte Preta, porque ontem, né, eu até trouxe essa informação aqui para o Batista, na Rádio Bandeirantes, que, conversando com o Edu Pinheiro, até questionei o Edu, algum outro treinador na história saiu do Guarani ou da Ponte Preta e foi direto para o rival, sem passar por outro clube? A gente tinha conversado que o Zé Duarte, ele saiu da base do Guarani, depois ele foi para a Ponte Preta, né, e vice-versa, né? Ele trabalhou primeiro na base, depois no profissional. A saída não foi direto, como treinador do profissional para treinador do profissional. E daí a gente não tinha lembrado do Luxemburgo. E hoje o Edu levantou para mim os detalhes, Bolis, porque o Luxemburgo foi o único na história, se a gente desconsiderar o Zé Duarte, que trabalhou em base e depois profissional, Luxemburgo tinha sido o único da história. Ele estreou no Guarani no dia 25 de agosto de 91, Guarani 1, Mojimirim 0, e depois ele saiu do Guarani no dia 3 de novembro de 1991. Na oportunidade, eu até pesquisei, seria por conta de salários atrasados, algo do tipo. O presidente era o Beto Zini na época. E depois ele foi contratado na Ponte Preta, estreou no dia 8 de março de 1992. Saiu em novembro de 91, estreou na Ponte Preta no dia 8 de março de 92. Londrina 1, Ponte Preta 2. Ele ficou até o dia 28 de fevereiro de 1993. Último jogo, União São João 4, Ponte Preta 2. E só depois ele foi para o Flamengo. E na oportunidade o presidente era o Marquinhos Chedi. Então, Bolis, ele foi o primeiro, Vanderlei Luxemburgo, e agora o Marcelo Fernandes, o segundo na história, sair do Guarani e ir direto para o rival, a Ponte Preta. Agora, só um detalhe, né? Nesse momento, o Marcelo Fernandes é, nesse espaço, o recordista, né? Porque ele foi demitido do Guarani dia 26 de julho e foi anunciado segunda-feira, dia 11 de agosto, na Ponte. Nem um mês.
Não foi isso? 17 dias. 17 dias. Então o recordista é o Marcelo Fernandes, né, Bebê? Mas direto, né? Se a gente for fazer essa comparação direto, nenhum outro técnico foi direto da Ponte para o Guarani, somente do Guarani para a Ponte. Ele é recordista em tempo, mas direto o Luxemburgo se encaixa, né? Boa. Foi embora do Guarani no final de 91 e foi para a Ponte Preta em 92. É isso aí. Curiosidades em relação a treinadores de Guarani, Ponte e Guarani. Para fechar, Pepe. A Ponte venceu ontem a equipe do São José por 4-2 pelo Paulistão Sub-20. Os gols da Macaca foram marcados por Caio, Nicolas, Juan Osório e Lucas Emanuel. E agora a Macaca vai enfrentar o Capivariano. A primeira partida é no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, às 3 horas da tarde. A Ponte que manda seus jogos da equipe Sub-20 na cidade de Itapira. A Ponte terminou na frente do Capivariano? Na classificação geral? Sim. Então o primeiro jogo é comando do Capivariano. O Capivariano está jogando em Santa Bárbara do Oeste porque a Arena Capivari passa por reformas visando o Campeonato Paulista do próximo ano. A gente aguarda aí a definição das datas e horários, mas o PP já está antecipando, muito provavelmente na sexta-feira, dia 3. 5 de setembro. 5 de setembro. Dia 5, a primeira sexta-feira de setembro, primeiro jogo comando do Capivariano pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Antes das mensagens, eu tenho um recado da Rocha Autopeças, que está fazendo 33 anos. E você já sabe, quem ganha o presente é você. Este ano, a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Tem vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes na promoção. São elas: Nakata, Taranto, Hanali, Recrim, KS, KPA, Kit e Companhia, ou CIA, Juride, Perfect e Mobensani. Mobensani, é isso mesmo. Este é um grande momento para fazer aquela revisão no carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora mesmo rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar no Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. E segue rolando a nossa promoção também no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 100 aparelhos conectados nesse momento, acompanhando o programa. Participe conosco. O Alexandre Marcelino está por aqui. Carlos de Maringá é o nosso querido Wilson de Márcio, né? Está sempre aqui conosco. Emerson Santana conosco, enfim, através do YouTube da Rádio Bandeirantes e no site radiobandeirantescampinas.com.br. No final do programa, vamos trazer aí o vencedor, 4 ingressos do Etchen Wyden, mais um rádio portátil da Mundial. Participe conosco. 971021493, a galera participa, então fala, galera. Boa tarde, Carlos Batista. Fala, tudo bem? Fala, tudo bem. Miranda, Ponte Preta, beleza? Eu acredito que a Ponte vai subir com esse novo treinador, hein? Marcelo Fernandes. O cara sabe das coisas sim, gente. Não adianta ficar criticando, não. O cara chegou agora, cara. O cara foi humilhado lá embaixo. Como pode ser humilhado desse jeito, cara? O cara nem no banco tava, foi mandado embora. Pra Ponte Preta, acredito que foi melhor. Tá bom? Vamos subir com ele, viu? Muito trabalho e fé em Deus. Abraço. Outro. Miranda. Valeu, Miranda, um abraço para você, o Silvio de Sumaré, sempre conosco. Boa tarde, Leandro Boles e equipe da Band. E aí, Boles, no decorrer do campeonato, vocês acham que o Alberto Valentim vai pedir os jogadores da Ponte para o elenco do América agora e no futuro plantel? Valeu, Silvio. Já pediu, né? O Maguinho tá indo pro América, não é isso? O Maguinho tem acerto encaminhado com o América Mineiro, a pedido, é claro, do técnico Alberto Valentim. Como é que foi nos bastidores? O Eberdinho e o João Brigatti eles chamaram os jogadores, o elenco e perguntou aí, mais ou menos assim, né? Quer ficar? A situação é essa, a gente vai fazer de tudo para pagar, vocês acreditam no trabalho? O papo é mais ou menos assim, né, o Pepe? O Eberlin convocou uma reunião, uma conversa com o grupo de jogadores e falou exatamente isso. Se mais jogadores tiverem interesse de sair, não estão satisfeitos
com a atual situação da Macaca, que era para ir falar com ele justamente o presidente da Macaca. Falou também, como eu antecipei aqui anteriormente, que tem dinheiro nas contas da Ponte Preta, porém esse dinheiro está bloqueado e ele não consegue realizar esses pagamentos e deu prazo de 21 de agosto para realizar o pagamento referente ao mês de junho. Vale lembrar que ele prometeu pagar dia 21 de julho e no dia 31 de agosto já venceria os salários do mês de julho. Não sei se ele conseguiria pagar os 2 salários já, porque vão ficar bem próximas as datas, né? Não tenha dúvida. Menos de uma semana, uma semana de diferença para pagar 2 salários. O prazo da janela de transferências? É comecinho de setembro 2 agora, de setembro, dia 2 de setembro. Então Isso. até lá a Ponte fica refém dessa situação, não só do América, do Valentim, como de outros times também, né? Teve essa conversa que o Eberlin, conversou com o grupo de jogadores, e eu também questionei o Marcelo Fernandes se ele, pelo primeiro contato que ele havia tido com o elenco da Ponte Preta, se a Macaca iria no mercado buscando novas peças. Ele falou que está muito satisfeito com o elenco que tem, que vai manter esse elenco, e também por conta, é claro, do transfer ban. Vale lembrar mais uma vez, a Ponte Preta está proibida de registrar novos jogadores por conta do transfer ban. Antes do intervalo comercial, lembrando que na sequência vamos falar do Guarani. Hoje, hein? Aniversário da conquista de 78, já entrevista com Bozó. Bozó vai falar ao vivo conosco aqui no Esporte em Debate. Vamos então com mais participações da galera dentro ainda deste bloco da Macaca. Boa tarde aí, pessoal da Band, aqui é Sérgio Jardim. Fala, Sérgio. Beleza. Eu queria dizer o seguinte, a Ponte Preta só sobe se pagar os jogadores, cara. Pode fazer o que quiser. Se não acertar os jogadores, cara, nós vamos continuar na Série C, porque cair acho que não cai mais. O ano passado já caímos para C porque não pagou os jogadores no final do ano. Ninguém joga sem receber. Tem que acertar os jogadores. Aí, a minha opinião é essa. O que você acha aí, Tigrão? Valeu, Sérgio. Já o Tigrão vai responder, o CH também. Agora são 18 horas e 27 minutos em Campinas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 997 87 7603. Eu disse 19 997 87 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. É do Pinheiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Muito bem, meus amigos, para comemorar então o título do Brasileiro 78 há 47 anos, a ficha técnica de Guarani e Palmeiras. 13 de agosto, 7-8, era um domingo, Brinco da Princesa, o trio foi do Rio de Janeiro, apitou José Roberto Wright, assistentes Mário Rui Moura de Souza e Mário Leite Santos. O gol do Careca, todo mundo sabe, foi aos 36 do primeiro tempo no gol de entrada. A renda, 1.706.280 cruzeiros novos, que era a moeda da época. E o público, hein? 28.287. Não tinha o tobogã ainda. Pouco fala-se do público naquele dia. Eu repito, 28.287. O Guarani com Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato e Manguinha, Capitão Careca e Bozó, técnico Carlos Alberto Silva e o Zenon, seu Edu. O Zenon estava suspenso. O Palmeiras jogou Manguinha, né? No lugar dele. O Palmeiras, Gilmar, o Rosemiro, Beto Fuscão, depois Jair Gonçalves e Alfredo, e mais o Pedrinho na lateral esquerda, Ivo, Toninho Vanusa e Jorge Mendonça, Silvio, Escurinho e Ney, o técnico Jorge Vieira. Depois, na metade de 1980, o Guarani contrataria Jorge Mendonça, que brilhou no Brinco. Olha, é o seguinte... o Guarani teve o Neneca, o goleiro menos vazado, Zenon, o craque do campeonato, e Carlos Alberto Silva foi o técnico do campeonato. Informações do site do José Ricardo Lenzi Mariolani. E a ficha técnica 13 de agosto, 7-8, para você curtir. Guarani campeão brasileiro, Guarani 1, Palmeiras 0. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. É o Esporte em Debate para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e no nosso canal no YouTube tá rolando sorteio, hein? Tá rolando, na verdade, promoção. Você concorre, é para uma pessoa, até 4 ingressos pro Etienne Weiden, mais um rádio portátil da Mondial para você curtir o sonzão da Rádio Bandeirantes com a marca, a tradição e a credibilidade do timaço de Carlos Batista. Então são 4 ingressos para a mesma pessoa. Daí você pode levar a namorada, mais um casal de amigos, leva os filhos, enfim, você escolhe. Participe conosco através do YouTube da Rádio Bandeirantes e também através do site radiobandeirantescampinas.com.br. No site tem o link, a aba promoções, você preenche o formulário e boa sorte. Lembrando que vamos divulgar o ganhador no final do programa. E vale destacar também, se você não tiver como buscar o prêmio, então nem participe, né? Deixe para outra pessoa participar, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. A retirada até o dia 18/8. Vamos então com as informações do Guarani. Breno Beretta na área, às 18h34. Fala, bebê. Mais uma vez, um grande abraço para você. Agora, boa noite. Mais uma vez, um abraço para você, Boles, prazer falar com você, prazer falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Boa noite para quem está sintonizando agora, tanto pelo FM, pelo 85,7, quanto pelo YouTube. Aliás, quem está no YouTube vai poder acompanhar o gol do Careca, porque a gente vai começar falando do título de 78, que é algo mais importante em toda a história do Guarani. E hoje, mais uma data, né, dia 13 de agosto, 47 anos, a gente vai ver o gol pelo YouTube e ouvir na voz de Luciano do Vale, quem está nos ouvindo. Vamos acompanhar. Careca, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca!
Bom, tá aí o gol do Careca. Gol de partida! A festa em Campinas, o campo invadido. Com o domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Campeão brasileiro. Bom, tá aí o gol narrado por Luciano do Vale, o gol histórico, o gol mais importante da história do Guarani. Por ser o último, mas teve outros gols importantes em 1978. E quem marcou gols em 78 também tá ao vivo com a gente nesse momento. O Bozó, que foi não só um cara muito importante, artilheiro pelo Guarani, foi capitão e titular, foi titular nessa trajetória do Guarani em 78. Aliás, ô Bozó, um abraço para você, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse o seguinte, né? O que vem à sua cabeça quando se fala no título do Guarani? Porque a gente já falava hoje na tela da Band com o Batista a respeito dessa situação e eu disse o seguinte, ó, vão passar 100, 200, até mais anos e nenhum outro clube vai conseguir conquistar o título do Campeonato Brasileiro, sendo do interior, pela dificuldade hoje. Não é porque a gente não torça, a gente gostaria de ver o Guarani novamente campeão brasileiro, a Ponte campeã brasileiro, o Bragantino, que está na Série A com tanto dinheiro, campeão brasileiro, mas isso eu acho que jamais vai acontecer, né, Bozó? Meus amigos da Bandeirante, boa noite. Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, porque hoje em dia você fazer um time igual tinha o Guarani é muito difícil. Então, você vê hoje pelas equipes de base, é uma briga para você arrumar 2, 3 jogadores. Então, eu acho muito difícil. Aquele time vai ficar, eu acho que pro resto da vida. Até a Ponte vai torcer pro Guarani. Ô Bozó, eu gostaria que você falasse o seguinte, antes de eu passar para os nossos companheiros, quem foi o principal responsável pela montagem do elenco de 78? A gente tem, é claro, o time base, o Neneca, o Mauro, o Gomes, o Edson, o Miranda, o Zé Carlos, o Renato, o Zenon, o capitão Careca e você, além do Carlos Alberto Silva, que foi eleito o melhor técnico daquele ano, mas quem foi o principal responsável? Foi o presidente Ricardo Schuff? Foi o Carlos Alberto Silva? Quem foi o responsável? E quando que você viu e percebeu no Campeonato Brasileiro que era muito difícil, eles tinham mais fases, né? O regulamento era difícil, depois só o mata-mata. Quando que você percebeu e sentiu que o Guarani seria campeão? Olha, eu creio que foi assim praticamente quase no final, porque, se eu não me engano, não lembro bem, a última vez que eu tive num programa com ele, que foi no Zenon, acho que era 74 ou 75 clubes. Então, compadre, tinha que pedalar, viu? Tinha que pedalar. Mas o nosso time era muito jovem, olha, voltou o Ricardo Schuff, o Cabeça Branca, sabe, são pessoas fora de série. O time foi montado aos poucos. E a hora que se deram conta, já era tarde, o Guarani já estava com a taça praticamente no bolso. Então eu creio que para nós, né, que era um grupo jovem, uma média de 21, 22 anos, olha, é só arrepio quando a gente se lembra. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que fico completamente contente e feliz quando o cara toca no assunto do time do Guarani. Que outro igual vai ser muito difícil. Bom, naquele ano foram 74 clubes, né, que disputaram o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil.
Ô Boles, ao vivo com a gente o Bozó, que inclusive virou nome de rua em Campinas. Luiz Augusto de Aguiar é o nome do Bozó, virou nome de rua no DIC. O time inteiro de 78 virou nome de rua na década de 80 e o Bozó, campeão de 78, está ao vivo conosco para falar do título hoje, mais um ano, 47 anos do título no dia 13 de agosto de 78, Boles. O Bozó é um cara sensacional, sempre conosco, participando por várias vezes, participamos aí de programas externos aqui pela Rádio Bandeirantes, o Bozó sempre muito simpático, atendendo a todos, contando histórias legais, bacanas dessa época. Como é que tá, Bozó? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Você tá em Campinas? Não. Eu tô em Curitiba, com o frio do diabo. Se protege aí. Tá minha neta. Mais de E tá a pique. Legal. Mais de 70 anos, a gente diz que tem que tomar cuidado para não ficar... E a patroa tá aqui do lado. Manda um beijão para elas aí. Você sabe que acima dos 70 anos, né, tem que tomar cuidado para não ficar constipado, né, Bozó? Pô, nem me fala. Ô, Bozó, me diz uma coisa. Faz uns 15 dias que eu falar que eu peguei pneumonia, vocês não acreditam. Mas tá bem agora? Como é que tá a situação? Não, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Não quero pegar isso nunca mais. Tem que se proteger. Ô, Bozó, me diz uma coisa, e são muitas perguntas aqui, questionamentos dos bugrinos, sobre esse atual momento do Guarani, né? Uma situação complicada, o time deu uma reagida na última rodada, mas tá difícil a classificação, claro, depende só do Guarani. Como é que você vê, né, e até um comparativo, não dá nem para comparar aquele time de 78 com o estágio atual do Guarani, mas olhando para essa situação atual do Guarani, o que passa na sua cabeça esse momento atual de um time que você fez parte, foi campeão brasileiro da Série A, hein, Bozó? Olha, é uma glória para mim, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco chateado porque depois que nós somos campeões, o que aconteceu? O Guarani ficou um time viciado em título. Então, todo ano disputa que o Guarani fosse campeão. Todo ano. E isso atrapalha para alguns jogadores. Né? Para a gente não, que está acostumado. Mas é difícil. E, olha, é uma briga. Eu tive lá uns meses atrás, eu participava lá do grupo. É complicado, viu? O presidente André, o irmão, o Kiko, são pessoas muito queridas. Tem um carinho muito grande por eles. Vamos lá, deixa eu passar a pergunta para o CH e também para o Tigrão. CH, eu começo com você. Bozó conosco, Bozó que fez parte do time campeão brasileiro de 78, participa conosco ao vivo do Esporte em Debate. Boles, eu faço das suas palavras as minhas, tenho muito respeito pelo Bozó, pela pessoa, pelo ser humano que é, e eu quero primeiramente dar parabéns a cada ano que é comemorado esse título, tem que comemorar mesmo, porque eu acho muito difícil, concordo com o Bozó, que outro time do interior consiga o que o Guarani conseguiu na Série A. Mas a pergunta, Bozó, é a seguinte: desse time que você jogava, campeão de 78, qual era o melhor jogador, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, meu amigo. O melhor jogador, não precisa estar discutindo, né? É o Careca e o Careca. Aí depois, tinha Zenon, Renato, tinha o velho Zé Carlos. Não, o grupo era formidável. Não tinha o que falar. Legal, muito bacana. Tigrão, e para você, Tigrão, qual a sua pergunta? O Bozó está conosco participando ao vivo do Esporte em Debate. É sempre um prazer a gente falar com o Bozó. Tenho ido em alguns eventos aí, encontrado frequentemente com o Bozó. É uma figura doce, né? Um cara sempre muito alegre, muito feliz, sempre espirituoso, sempre fazendo todo mundo rir, sempre alto astral. Então é muito bom a gente falar com o Bozó. Parabéns pelo título histórico, né? O mais importante, acho que de todos sempre.
aí do Guarani, não só até agora, mas para o futuro também. E, Bozó, falando um pouquinho da sua função tática naquele time do Carlos Alberto Silva, eu não tinha a idade, eu não tinha compreensão. 58, em 1958, o Brasil campeão do mundo na Suécia, eu tinha 1 ano de idade, não dá para lembrar de nada. Em 62, eu tinha 4 para 5 anos, também não dá para lembrar de nada. Mas eu vi muitos vídeos, muitos filmes dos jogos da seleção brasileira em 58 e 62. E eu prestei muita atenção em todos os jogadores, né? Todos. Sem exceção, por exemplo, o Nilton Santos, que era lateral, mas era alto, era lateral esquerdo, mas era destro, né? Algumas coisas que depois que eu fui ver os filmes, é que eu tirei algumas conclusões. O Zósimo, que era um zagueiro extremamente técnico na Copa do Chile, saía jogando. O Zito, que era mais meia do que volante. E eu presto muita atenção na parte tática. E eu acho que o Bozó, de 78, ele tinha uma função tão importante taticamente, como não um ponta esquerda aberto, mas como um homem de composição de marcação e também de composição de meio campo, como tinha o Zagallo na seleção brasileira. Eu observando o Bozó vi jogar, claro, muitas vezes, e vi o time de 78 ser campeão. Mas faço essa comparação, taticamente falando, poderíamos comparar o Bozó do Guarani de 78 ao Zagallo da seleção brasileira de 58 e 62, Bozó? Um abraço para você. Um abraço. Olha, muito obrigado pelas palavras. Olha bem, o Zagallo é o concurso. E eu me sinto lisonjeado por ter tido as características quase igual. Então, como eu era magrinho e corria muito, era fácil para mim ajudar. Então, um time que tem Zé Carlos, Renato, Renan, alguém tem que carregar o piano, né, meu filho? E eu, graças a Deus, fazia isso com os olhos fechados. Tanto é que temos esse título, que é uma coisa que vai ficar para os dois. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Só para a gente encerrar, mais uma, Tigrão, só para encerrar com o Bozó. Não, é uma brincadeira. Sempre que eu estou em alguns eventos, inclusive aniversário do Norimite Iga, às vezes alguma festa. Já até sei o que você vai falar. Eu quero que você fale no ar. Eu quero. Porque normalmente, viu, Boles? Então tem alguns ex-jogadores e normalmente eles são muito amigos, esses dois que eu vou falar aqui agora. O Bozó e o João Paulo. Os dois pontas fenomenais da história do Guarani. E aí a gente sempre fica perguntando, e a resenha não tem hora para acabar. E eu vou perguntar pro Bozó aqui no ar. Quem jogou mais, Bozó? Você ou o João Paulo? Bom, eu joguei 16 anos. Não sei quanto tempo ele jogou. Então vamos por parte. Um jogador fora de série. Só que no meu time, eu jogava. Ele não ia jogar no meu time. Então, como diz outro, ele foi o melhor, mas eu fui campeão. Então a conversa, empate, mora aí. Tá. Beleza? Ô Bozó, só para encerrar com você, já agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, aquele gol que você fez contra o Internacional, aquele 3-0, que foi um jogaço, que o Guarani arrebentou o Internacional no Beira-Rio, que o Zenon lançou para ele mesmo no terceiro gol. Você fez o segundo gol do jogo. Aquele gol foi o mais importante da sua carreira? Não. Teve um, com toda a modéstia, que foi o gol da rodada. Foi num domingo, o time campeão 4, Palmeiras 1. Eu fiz o gol de cobertura, inclusive o desgraçado do João Paulo, ele fala que eu errei o chute.
Tá certo então, Bozó. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. E mais uma vez, é claro, parabéns por toda essa história que você tem no Guarani e representando hoje aqui na Bandeirantes o título de 1978. Um grande abraço para você, Bozó. Um abraço na nação Guarani. E se Deus quiser, estaremos juntos. Boa. Valeu, tá aí o Bozó, né? Titular na campanha do Guarani em 1978, um dos grandes jogadores da história, Luiz Augusto de Aguiar, que virou até nome de rua no DIC 1 aqui em Campinas, o Bozó. Olha aí a foto. O Lucas Pessoa colocou a foto no YouTube, para quem está acompanhando, de todo o elenco do Guarani depois do título em 1978, né? Uma foto histórica após o título de 78, o tobogã já estava sendo construído, né, Tigrão? Tá sendo construído. Aí tá foto do tobogã em construção. Olha ali as cabines de rádio, não estão terminadas ali, ó. O Tigrão já estava ali na cabine ou não? Ali, os andaimes, né? Foto histórica, hein? Tobogã foi inaugurado em 79, né? 79. E tem muita gente famosa aí, muita gente importante. E... Quer que eu falo todo mundo, Tigrão? Eu tenho todo mundo aqui. Vou falar todo mundo. Não, eu acho que é importante, porque é uma homenagem que a gente está prestando, né, Bolis, ao título histórico de 78 do Guarani. E o Bozó não se lembrou do nome quando perguntado sobre quem montou o time, quem foi o responsável pela montagem do time, o Ricardo Schuff, o Carlos Alberto Silva. Ele falou, tinha muita gente importante, tinha o Cabeça Branca. O Cabeça Branca é o Michel Habib, lamentavelmente já nos deixou há muitos anos, né? Era um comerciante próspero em Campinas e um abnegado dirigente do Guarani, que teve participação fundamental na montagem do time, na campanha, no planejamento. Fazia uma dupla fenomenal com o Dr. Ricardo Schuff, que era o presidente, e o Michel Habib era o diretor de futebol. E ele tá aí na foto. O Breno vai falar um por um, porque tem jogadores e tem também o pessoal da diretoria, da comissão técnica. Eu acho legal isso, a gente dar valor a quem tem, homenagear quem participou dessa conquista espetacular, né? Uma honra para a cidade de Campinas na época e até hoje. Eu acho legal que o Breno lembre de todos. Os titulares estão na boca do povo aí, mesmo quem não era nascido ainda, mas que acompanha futebol sabe. De Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenão, o Capitão Careca e Bozó, que falou com a gente agora. Agora o elenco era numeroso e muita gente importante participou, inclusive o Manguinha, que nos ouve lá em Bragança Paulista, ele mora lá. O Manguinha que foi o 10 na partida final, né? Porque o Zenon tinha sido expulso, estava suspenso. Então o Manguinha é que jogou a finalíssima, como jogou Gilmar no gol do Palmeiras, porque o Leão também foi expulso quando cometeu o pênalti em cima do Zenon no Morumbi. O Guarani ganhou lá de 1-0 com esse pênalti batido pelo Zenon. Vai lá, Breno. Vamos lá. Em pé, da esquerda para a direita, quem está nos acompanhando no YouTube, Dito Braz. Depois, do lado dele, Hélio Mafia. Muita gente falava do Hélio Mafia, preparador físico, né, Tigrão? José Carlos Ferreira Roupeiro. O Joca, o administrador, Joca trabalhava desde essa época no Guarani, hein? Edson, Neneca, Birigui, João Roberto, Gomes, João Carlos, Flávio, Odair, Caíca, José Carlos, Góes, Carlos Alberto Silva. Do lado do Carlos Alberto Silva, aquele de bigode ali, Ricardo Schuff. Do lado do Ricardo Schuff, Anselmo Zini. E do lado do Anselmo Zini, quem o Tigrão falou agora há pouco, o Michel Habib, aquele de cabeça branca e camisa mais escura. O fisioterapeuta do lado, Gilberto da Silva Machado, e o enfermeiro Samuel Ferreira. Agachados, quem que tá agachado? O Erzo D'Amico Roupeiro, o treinador de goleiros, que era o Sidney Pioli, o Renato, o capitão,
Poli, né? Poli. O Sidney Renato... Poli. Sidney Poli, exatamente. O Renato, o capitão, o Bozoc falou com a gente, o Zenon do lado dele, o Miranda, o Mauro, o Careca, o Milton, o Vicente, o Marinho, o Paulo Borges, o Gersinho e também o Carioca, preparador físico. E sabe quem me mandou essa foto? O Gersinho. Boa. Aquele mesmo, né? Auxiliar do Vadão. Foi o Gersinho que me mandou essa foto hoje. E faz parte do elenco, era reserva do time do Guarani. Uniforme de mangas compridas, né? E o símbolo diferente do que é o símbolo atual, era o G maior, né? O G com círculo. Legal, muito bacana, realmente. Hoje, o Gersinho foi campeão brasileiro em 78 com o Guarani, mas ele era muito jovem, né? No meio-campo ele estava subindo, ele é da base, é lá vizinho da Grande Piracicaba ali, ele é de Santa Bárbara do Oeste. Sim. E o Gersinho estava subindo, jogou algumas partidas, um craque. Depois foi pro Vasco, né, ao longo da carreira. Viu nascer na carreira lá no Vasco o Romário. Foi revelado na base também do Vasco. O Gersinho, Gerson Moisés. Grande cara, jogou muita bola. Jogou uma barbaridade. Mas nesse time ele não era titular, primeiro porque o time tinha alguns monstros aí no meio de campo. Além do que ele era muito menino, acho que tinha 16, 17 anos, na época, o Gersinho já gastando a bola. Boa, tá aí, portanto, o nosso registro, a nossa homenagem no Esporte em Debate ao Guarani Futebol Clube, comemorando hoje 47 anos do título brasileiro de 1978. Breno Beretta, para finalizar as informações do Guarani, tem jogo importante no sábado, 7h30, contra o ABC lá no Frasqueirão e tem que vencer, né, bebê? Exatamente, é vencer ou vencer, tem que vencer esses 3 últimos jogos para se classificar à próxima fase da Série C. É claro, o técnico Matheus Costa tem dois problemas bons, a gente pode dizer assim, porque são 2 voltas, né, de jogadores importantes. O Rafael, que não atuou no último jogo, a vitória sobre o Ipiranga, o Rafael é zagueiro titular ao lado do Alan Santos, que é o capitão, então a dupla será formada mais uma vez nesse jogo contra o ABC. No gol vai o Andrei, na direita o Cicinho, que vem jogando muito bem, e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o Kelvin, aí a gente não sabe se o Caio Melo, que está voltando de suspensão e era o titular no Guarani, se ele volta no lugar do Isaac ou se ele vai ficar à disposição no banco de reservas. Na armação das jogadas, o Diego Torres, que também foi muito bem contra o Ipiranga, e lá na frente, Mirandinha, Bruno Santos, e eu tô imaginando que o Dentinho ganhou a posição do Cauã Jesus. Agora, se for para apostar, Boles, porque a gente não pode acompanhar os treinos durante a semana, mas se for para apostar, eu aposto que o sistema vai ser mantido, 4-3-3. Se a gente pegar as fichas de quando o Matheus Costa dirigiu o Ipiranga, todos os jogos ele dirigia no 4-3-3. E agora aqui no Guarani, no derby foi assim, 4-3-3. Vitória sobre o Ipiranga, 4-3-3. Ele não vai mudar para o jogo contra o ABC. Precisando vencer o jogo, estou imaginando que ele vai colocar no mesmo esquema. Amanhã tem treino do Guarani pela manhã, depois na sexta-feira também treino pela manhã, à tarde a viagem para Natal, onde no sábado, 7h30 da noite, o Guarani pega o ABC lá no Frasqueirão. Boles? Boa, olha, o Maurício do Taquaral, emocionante esta homenagem ao título de campeão brasileiro do Guarani, por acaso do destino, no mesmo dia 13 de agosto, faço aniversário. E naquele ano de 78, ao completar 8 anos de idade, o Bugre me deu um presente inesquecível. Lembrar daqueles dias de glória é muito legal, torcendo para que voltemos o mais breve possível a dias de vitórias. Forte abraço a todos, Maurício do Taquaral. Valeu, Maurício, e parabéns, né, completando mais um ano de vida. Rodrigo Oliveira, aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, parabéns ao Guarani por essa conquista inigualável. César Mendes, o mascote da foto, sou eu, olha aí, tinha um mascote na foto, coloca de novo a foto aí, Lucas Pessoa. Filho do falecido Armando Bolão, dono do restaurante do Guarani. Tinha um mascotinho na foto? Foi a única não, foi a outra. Foi a única pessoa que faltou ali, falar, muito legal, né? Ah, legal. Mas ele essa mandou foto aqui, aí, César ele Mendes. vai guardar pro resto da vida. Ele vai guardar pro resto da vida, né, Boris? Porque... Boa, César. Conheço o César pessoalmente.
Fui muito amigo do pai dele, já nos deixou. Fui inclusive na festa de 80 anos do Armando Bolão, no Andorinha Parque Clube, e em outros eventos que ele sempre promovia, lá no Poçante Bar, lá em cima na Barão de Itapura, fez aniversário lá em algumas oportunidades. Grande Armando, bugrino de 4 costados, e o César sempre acompanhando o pai nos eventos. Família espetacular, faz muita falta o Armando, que era uma figura doce, simpaticíssima, né? Um verdadeiro lorde, um gentleman, muito educado e muito respeitador e muito conhecedor das coisas do futebol. Boa, César. Valeu, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Olha o seguinte, tem uma entrevista aqui com Carlos Alberto Silva, treinador daquele time. Essa entrevista foi concedida em 2011 no centenário, na festa de centenário do Guarani. Já a gente vai colocar no ar. Antes eu tenho um recado para você do Sicredi. Olha, você já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a serviços e também, entre outras situações, produtos, serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olha, você tem mais alguns minutos para você participar da promoção no YouTube no site da Rádio Bandeirantes. Concorre a 4 ingressos para o Ethan Wyden e um rádio portátil da Mundial. Já a divulgação do sorteado do ganhador. Vamos então a essa entrevista concedida ao jornalista Marcos Micheletti no portal Terceiro Tempo do jornalista Milton Neves na festa do centenário do Guarani. Vamos acompanhar a entrevista com Carlos Alberto Silva. Bom, eu estou ao lado do Carlos Alberto Silva, o técnico campeão brasileiro de 78 pelo Guarani de Campinas, que hoje está comemorando o seu centenário. Carlos Alberto, fala um pouquinho do que representou e o que representa ainda o Guarani para você. O Guarani representa para mim tudo. Minha história toda, as dificuldades da minha carreira, tudo aquilo que eu passei, pelas dificuldades, você vê, eu cheguei aqui, a imprensa não me conheceu, eu subi, assinei contrato, passei no meio de todo mundo, ninguém me conheceu. Aí, para se salvar, a própria imprensa começou a mandar para São Paulo que o Guarani tinha contratado um treinador que ninguém conhecia, ninguém sabia quem é que era. Seu Zé Duarte, na época, falou, não, vocês estão enganados, eu conheço, é um moço que vai... Vocês vão me falar daqui 6 meses do que ele é. Então, eu acho que de todas as dificuldades que eu passei, 6 meses de uma crítica até um pouco dura, mas graças a Deus eu venci. Vim aqui, cheguei aqui com toda a dificuldade, mas venci. E hoje é o coroamento de tudo aquilo que já aconteceu na minha carreira. Eu não esperava receber tanta homenagem e tanto reconhecimento como eu tive ontem e hoje. Bacana. E aquele time de 78 era um time realmente muito bom, né? O meio-campo dele, na concepção tradicional, só com um médio volante, 2 meias muito bom, médio volante experiente, que era o Zé Carlos, o Renato e o Zenon formando aquele triângulo maravilhoso, e um ataque rápido e com o capitão Careca e Bozó, e o Careca um menino. Como que foi a mesclar essa diversidade toda, Carlos Alberto, do time? Olha, você pegando os pilares.
eu armei o Guarani pegando os pilares. Eu precisava o quê? Um meio de campo que fosse representar a palavra do treinador. Peguei Zé Carlos. Precisava de um meia que pensasse, que lançasse a 60, 70 metros. Eu tive, que foi o Zenon, que fazia com uma maestria que não tinha tamanho, né? Eu tinha um jogador excepcional, taticamente, que era o capitão. Eu uma vez fui fazer um derby e foi expulso o Mauro. Logo foi expulso o Mauro. Eu joguei quase os 2 tempos com o capitão, fazendo aquilo que os outros treinadores iam fazer. Trouxe o capitão para trás, encostei o Renato ali e falei, nós não vamos modificar, mano, nós vamos voltar para jogar com 10 jogadores aqui no Pacaembu. Eu falei, se vocês estão com medo, é só vestir a roupa e ir embora. Então aqui não tem lugar para ninguém com medo, não, pô. E são as histórias que fazem a vida do Guarani, que fazem essa grandeza que o Guarani. Eu costumo sempre dizer, o Guarani só tem um inimigo, só o da cidade. O restante você não vê ninguém falar mal do Guarani. O Guarani é um time simpático perante os outros também, pelos grandes e tudo. Eu acho que se tivesse uma coisa a ser feita, era ajudar os times grandes, ajudar o Guarani a se erguer, porque o Guarani é muito importante. Agora, para a gente encerrar, Carlos Alberto, aquele time, aquele título de 78, é claro, ficou marcado, a sua projeção, ela foi importantíssima a partir daquele momento. Agora, o Campeonato Brasileiro tinha times muito fortes em 78, né? Quer dizer, ganhar com um time do interior teve um significado mais especial ainda. Você tinha um Internacional muito forte, jogar lá em Porto Alegre era difícil, Flamengo muito forte, enfim, Palmeiras, vocês ganharam a final do Palmeiras, quer dizer, o sabor foi diferente por conta de ser o Guarani? Foi diferente, porque quando vamos jogar contra o Vasco, sério que o time ia tremer, porque ia jogar com 110 milhões e num lugar que tinha muitos jogadores que ainda não tinham jogado. E eu tive um jogador expulso, que foi o Gomes, o Edson foi expulso. E eu trouxe o Mauro e foi a maior figura dentro de campo. O Mauro, que era lateral direito, veio para jogar de zagueiro central. Então, é uma série de coisas que aconteceram. O Internacional, eu terminei o treinamento e falei que nós íamos para Porto Alegre para ganhar. Aquilo foi a maior ofensa que podia acontecer, eu dizer que com o time que tinha Careca, Zenon e Bozó, querer ganhar do Internacional, que era a seleção brasileira do futuro. Então nós passamos por tudo aquilo que difícil para um time que não tinha aproximado tanto do título como o de 78. E para encerrar mesmo, qual a mensagem que você daria para o torcedor do Guarani nesse momento do centenário? Como torcedor também, que hoje eu sou um torcedor da arquibancada, sofro com o Guarani, vejo todos os jogos. E o que acontece é que o Guarani precisa de apoio. Precisa mudar um pouco a estrutura que tem, passar a apoiar mais as categorias de base, para que ele possa, como sempre fez, sair de baixo o que ele precisa. Sensacional essa entrevista de Carlos Alberto Silva ao Marquinhos Mirkelete do portal Terceiro Tempo em 2011, aniversário de 100 anos do centenário do Guarani. O Carlos Alberto Silva, comandante deste time campeão de 78, que acabou falecendo aos 77 anos em janeiro de 2017. Lembrança boa para o torcedor bugrino e que essa lembrança seja positiva também para o time na próxima rodada, no próximo sábado, quando o Guarani enfrenta o ABC fora de casa. São 19h09, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Estamos de volta para a reta final do Esporte em Debate. Lembrando que hoje tem futebol, hein? Com a Bandeirantes tem Flamengo e Inter, Libertadores, logo mais 9h30 da noite, jogo de ida das oitavas de final. Vamos então com as notícias do dia. Notícias que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques no programa de hoje. Breno, CH e Tigrão vão escolher um tema para comentar. O tema número 1 é sobre o Yuri Alberto, que vai deslocar o Corinthians. Sentiu dores abdominais na noite de ontem, foi encaminhado a um hospital e foi diagnosticado uma hérnia inguinal no jogador. A Delegacia de Repressão aos Direitos de Intolerância Esportiva aceitou o pedido do Palmeiras e instaurou hoje inquérito policial para investigar o ataque ao CT do clube, é o tema número 2. E o tema número 3 é o Grêmio desistindo da negociação por Roger Guedes. E aí, Breno Beretta, qual tema você escolhe para comentar? Ô Boles, essa briga entre torcida, principalmente organizada, e Leila Pereira, a atual gestão do Palmeiras, já é antiga. Desde quando a Leila chegou no Palmeiras, ela não abraçou as torcidas organizadas. Ela não dá apoio nenhum. E é claro, eles sempre que fazem um protesto escolhem a Leila Pereira. Começaram a escolher também o Abel Ferreira agora, o que é um absurdo. Agora, quanto ao atentado no CT do Palmeiras, tem que ser coibido. Esses bandidos precisam ser identificados e, é claro, nunca mais deverão entrar ou deveriam no Allianz Parque. Isso daí é um absurdo, Boles. Esse tipo de situação é um absurdo. Essas pessoas precisam ser presas. A lei no Brasil precisa mudar. Não adianta a pessoa ser identificada e depois não acontecer mais com ela. Boles, a pessoa precisa ser presa. Esses criminosos precisam ser presos. E o Palmeiras está certo em ir para cima. Não pode ser refém desse tipo de situação, que não é torcedor, é bandido, né? Boa, bebê. Falou grosso e falou bonito. CH tá escolhendo o tema. Antes eu tenho um recado para você do Iga Atacado e produtos da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara. É feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Tem ainda as salsichas Seara,
que são sinônimo de sabor e versatilidade. São ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem ainda a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou ainda cozida. E você já conhece o levíssimo Seara? É feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Na região do Satélite Íris, você chega fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. Nos Amarais, em Campinas, tem em Santa Bárbara, na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E aí, CH, qual tema você escolhe para comentar no Esporte em Debate de hoje? Quero comentar essa negativa do clube e também do staff do Roger Guedes por uma proposta do Grêmio. Ultrapassou 100 milhões de reais. Eu acho bom jogador o Roger. Eu contrataria para o meu time, mas não pagando essa cifra que foi oferecida e negada pelo jogador. Aliás, o mundo do futebol está de ponta cabeça, está todo mundo louco, né? Qualquer jogador, 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Eu abomino esse tipo de coisa, acho que vou repetir, bom jogador, mas essas cifras são absolutamente astronômicas. Boa, e você, Tigrão, qual tema escolhe para comentar no Esporte em Debate de hoje? Vou ligar pro Edu Pinheiro daqui a pouco para pegar o telefone lá, o contato do Zé Pilintra. E vou mandar lá pro Yuri Alberto, né? Ele tá voltando de uma contusão gravíssima. Ficou muito tempo parado, fez muita falta ao Corinthians. O Corinthians saiu muito perto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, apesar de estar classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí o jogador voltou, está muito longe ainda de conseguir estar naquele ritmo que ele tinha quando deixou a equipe. Estava, inclusive, cotado para ser convocado para a seleção brasileira, vivendo um momento realmente muito bom com a camisa do Corinthians. Estava fazendo gol de tudo quanto é jeito. Aí a contusão demora para voltar, volta totalmente sem noção de tempo e de espaço, finalizando mal, mas só vai readquirir o ritmo jogando. E agora vem hérnia inguinal, dor no abdômen. É mais um tempo. Tudo bem que jogador muito jovem, né? Atleta, saúde em dia, a recuperação é muito rápida. Mas tem que tomar cuidado com isso daí, tem que fazer um repouso relativamente extenso, sem fazer esforço, senão estoura ponto, e tem que fazer a cirurgia de novo, ou seja, tem que fazer tudo direitinho. Vai perder de novo mais algumas partidas, então não tem jeito pro Yuri Alberto. Tem que dar uma passada lá no Zé Pilintra, que a fase tá complicada. Tomar um banho aí de sal grosso, arruda Guiné, né, alecrim, e ver se o Zé Pilintra afasta esse momento, livra, né, o Yuri Alberto desse momento negativo. Tá dando muito azar. Tá carregado, tá com uma carga muito pesada, tá pagando um frete danado pela carga que está em torno dele, o Yuri Alberto. E aí não tem jeito. Aí só falando com o Edu e botando o Yuri nas mãos do infalível Zé Pilintra. Boa, Tigrão. Pepe, ficamos devendo para o ouvinte da Bandeirantes quem foi campeão da Supercopa da Europa, quem levantou o caneco. PSG foi campeão, conseguiu buscar o empate após sair perdendo por 2-0, buscou o empate no segundo tempo e nos pênaltis venceu o Tottenham. Como é? Tottenham. Por 4-3 nas penalidades. PSG, então,
super campeão da Europa. Boles. Boa, olha, todos que participaram conosco aqui da promoção, né? 4 ingressos para o Ethan Wyden e ainda um rádio da Mundial, rádio portátil. Já eu vou divulgar o nome do ganhador. Obrigado a todos que participaram, tá bom? Promoção encerrada. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Tem rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa com muito recheio. São mais de 40 sabores entre salgadas, doces e tem ainda a pizza de sorvete que é sensacional. E atenção, nas noites de terça a sábado, das 18 às 22h30, aproveite também chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. Hoje vale. E ainda tem pratos à la carte e executivos. Diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com e sem álcool. E ainda deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, por quê? Porque ele está lá todos os dias no WhatsApp 19 974 106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788 em Campinas. Bandeirantes. Um rápido intervalo e já voltamos aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade e técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, Libertadores brasileiros. Ontem, em Medellín, Atlético Nacional 0, São Paulo 0. Tricolor ficou no lucro. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis. Um chutou para fora, outro goleiro Rafael do São Paulo pegou. E ainda 2 bolas na trave do São Paulo. No Castelão ontem, Fortaleza 0, Vélez da Argentina também 0. Hoje, 21h30, Maracanã, Flamengo e Inter. E uma overdose, de Flamengo e Inter, porque no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, tem Inter e Flamengo no Beira-Rio. E na quarta-feira, semana que vem, dia 20, novamente Inter e Flamengo em Porto Alegre, o jogo da volta da Libertadores. Olha, amanhã, às 19h no Engenhão, Botafogo e LDU do Equador. E amanhã, 21h30 em Lima, Universitário e Palmeiras. Então, semana que vem, acontecem os jogos da volta e vamos conhecer os 8 clubes que seguem na Libertadores. E na Sul-Americana, os brasileiros, oitavas de final também. Ontem, na Colômbia, América de Cali 1, Fluminense 2. Amanhã, às 19h, Arena MRV, Atlético Mineiro e o Godoy Cruz da Argentina. Semana que vem, jogos da volta e vamos conhecer os 8 clubes que seguem na Sul-Americana.
Londrina. Brasileiro da Série C, sábado 17, Majestoso, Ponte e Itabaiana. Às 17, Maringá e Retrô. Às 19h30 do sábado, Frasqueirão e Natal, ABC e Guarani. Às 19h30, no Repelé do sábado, CSA e Ituano. Domingo, teremos São Bernardo e Figueirense, Brusque e Londrina, Náutico e Anápolis, Confiança e Floresta. E na segunda-feira de 18, Tombense, Caxias, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Brasileiro da Série B. Ontem tivemos o fechamento da 21ª rodada no Rei Pelé, CRB 1, Atlético de Minas 0. Amanhã, 21h35, começa a 22ª rodada em Novo Horizonte. Novo Horizontino, terceiro colocado, contra o Coritiba, que é o segundo colocado. Na sexta-feira, acontece a estreia do Alberto Valentim como técnico América Mineiro. Às 20 horas em Manaus, Amazonas e América Mineiro. No sábado, no Mangueirão, Remo e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 18h30, em Goiânia, Atlético e Ferroviária. E na Copa Paulista, toda a rodada acontece no sábado às 15 horas. O Guarani joga em Americana contra o Rio Branco e o São Bento em casa recebe o Primavera. É no grupo 3, só está faltando uma vaga, fica entre Guarani e o São Bento. Para o Guarani se classificar, tem que ganhar do Rio Branco e o São Bento tem que perder do Primavera. Um simples empate entre São Bento e Primavera, o Guarani estará fora, desclassificado. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. Antes do Na Lata, vamos saber quem ganhou. Que rufem os tambores aqui no Esporte em Debate. Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, integrantes do timaço de Gil Kleber, Guilherme Henrique Fernandes. Alô, Guilherme Henrique Fernandes. 99771 e os 4 últimos números a gente não vai divulgar para que o Guilherme não fique recebendo mensagens desagradáveis. Então o Guilherme Henrique Fernandes ganhou 4 ingressos para o Etten Weiden e mais um rádio portátil da Mundial. A nossa produção estará entrando em contato com o Guilherme. Parabéns, muito obrigado a todos que estiveram participando. Nosso amigo Wagner Ferreira, grande Wagner Ferreira, mandou aqui pra gente, ressaltando a bela matéria do Guarani. E lembrando da equipe da Educadora, né? A antiga Rádio Educadora, hoje Bandeirantes. A equipe que trabalhou, transmitiu a final com o Rogério Aquiles, Férez Júnior, Wagner Ferreira, o próprio Wagner e o Roberto Diogão. Vamos então com o Na Lata. Responde na Lata. Vamos lá, o apresentador do caso, Leandro Bolles, pergunta, Breno Beretta, Carlos Henrique e Tigrão respondem na lata. Vamos lá, bebê, eu começo com você. O Red Bull Bragantino anunciou na tarde de hoje a contratação do lateral esquerdo Vanderlan, ou como gosta de dizer o Abel Ferreira, o Vanderlan, que deixa o Palmeiras após 8 anos de clube. Negociação gira em torno de 4,5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Ô Breno Beretta, na sua opinião, Massa Bruta acerta na contratação? Ô Boles, eu não sei se eu fosse o dirigente do Bragantino se gastaria 28,4 milhões por um lateral, né? Como o Vanderlan. É claro, o Vanderlan ainda tem 22 anos, tem muito potencial, mas há outras posições e outros jogadores mais interessantes para gastar quase 30 milhões de reais.
contrato em definitivo até 2030, Palmeiras ainda fica com 40% dos direitos econômicos do jogador. Olha, eu não gastaria quase 30 milhões em um lateral, viu, Bolis? Tá bom, você está punido, Breno Beretta, é na lata, não vai responder os últimos 2 questionamentos. E para você, CH, o CH eu vou pular do Vanderlan, porque o Breno Beretta colocou na lata elevado à quinta potência. Eu pergunto para você, qual o resultado do confronto brasileiro de daqui a pouco pela Libertadores? Flamengo, Inter ou empate? Flamengo. Valeu, CH, um grande e forte abraço e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tigrão, e a sua opinião? Da Mengão, da Colorado ou da empate no primeiro jogo da Liberta, oitavas de final? Lembrando que o jogo é no Maraca. Flamengo. Valeu, Tigrão, um grande abraço, até mais. Até mais, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, valeu. Valeu, Pedro Pessinato, PP, aqui comigo nos estúdios da Bandeirantes. Valeu, PP. Valeu, Bolis, grande abraço e até a próxima. Valeu, muito obrigado ao PP, a Lucas Pessoa, ao Elton Grimaldi, a toda a nossa equipe comandada, a equipe técnica pelo Gil Kleber, comando do esportes e Carlos Batista, todos que estiveram conosco, participando, interagindo. Fique ligado, hein? Hoje tem Libertadores, tem Flamengo e Inter, oitavas de final da Copa Libertadores da América, o jogo hoje no Maracanã. Na próxima semana o jogo no Beira-Rio, lembrando que ontem o São Paulo empatou contra o Atlético Nacional, aquele empate com sabor de vitória, né? O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis. E amanhã será a vez do Palmeiras entrar em campo. Amanhã também tem o Botafogo. O Botafogo pega a LDU pela Sul-Americana, como o Edu Pinheiro já ressaltou no Endinha com a bola. O Fluminense venceu a sua partida diante do América de Cali. Na sequência tem o Esporte em Debate, edição nacional. O pessoal vai debater tudo aí sobre os jogos de ontem da Libertadores, da Sul-Americana, expectativa para os jogos de hoje e também para os jogos de amanhã. Lembrando que amanhã tem o Nossa Área, logo às 11h30 da manhã, com o CH aqui na programação da Rádio Bandeirantes, com as últimas informações de Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta, para a importante rodada no sábado. Lembrando que o jogo da Ponte contra a Itabaiana na tela da Band, às 5 da tarde também na Rádio Bandeirantes, e às 7h30 da noite tem Guarani e ABC, esse jogo lá no Frasqueirão, em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Os dois times precisam vencer. A estreia de Marcelo Fernandes no comando técnico da Ponte Preta e o Guarani tendo o Matheus Costa agora jogando fora de casa. Vai ser já a terceira partida do Matheus Costa, ele que estreou justamente no derby. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, todas as mensagens, todo mundo que participou, interagiu aqui conosco. Aliás, um grande abraço aqui para o nosso querido amigo Alexandre, que participou conosco, mandou uma última mensagem por aqui. O Maurício do Taquaral eu já havia ressaltado. O Massa falando sobre a numerologia, né? Dia 13 de agosto. Será que não foi por esse motivo que o Guarani nos últimos anos aí vem tendo uma situação ruim nas suas competições? Acho que não, né? Mas para quem acredita, a gente respeita acima de tudo. E para você que esteve participando e interagindo conosco também, através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu pensei que o Breno Beretta estava um tanto quanto aí falando bastante, mas na verdade o pessoal lá de São Paulo tá todo mundo atrasado, né? O pessoal não quer trabalhar não, Pretzel, Capelanes, o Quesada. Será que o Capriotti hoje vai participar? Acho que sim, hein? Hoje tem futebol, tem a transmissão do jogo entre Flamengo e Inter, mas o pessoal já vem chegando para a apresentação do Esporte em Debate, já para você no ar aqui da Rádio Bandeirantes. Lembrando que ainda às 12 horas tem o programa Os Donos da Bola na tela da Band com o Carlos Batista e amanhã tem o Esporte em Debate com as últimas informações de Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta para a sequência dos times de Campinas nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte ainda não tem a sua classificação matematicamente carimbada, mas tem tudo para isso ocorrer já na próxima rodada e o Guarani está buscando de vez entrar no G8 do Campeonato Brasileiro. Grande e forte abraço para você, obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora